Nossa convidada de hoje é médica pediatra. Ela busca estabelecer um vínculo especial com cada criança e sua família, praticando a medicina com afeto e dedicação. Além disso, utiliza as redes sociais para criar conteúdo de uma forma leve e descontraída, ajudando a educar os pais sobre o desenvolvimento infantil e a suplementação individualizada. Vamos saber um pouco mais sobre a amamentação, o manejo do sono infantil, a introdução alimentar, as orientações sobre o desenvolvimento das crianças e os cuidados preventivos. Com vocês, a pediatra doutora Priscila Massotti. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é médica pediatra, doutora Priscila Massotti. Falei certo? Falou certinho. Tudo bom, obrigada Priscila? pelo convite. Tudo ótimo. Prazer ter você aqui. Prazer Tudo é todo bom? meu. Tudo ótimo. Prazer te receber, viu, Priscila? Prazer é Seja todo muito meu. bem-vinda. Obrigada. Prazer, Anabela. Ah, a Anabela ainda não nos foi apresentada. verdade. Vamos lá. Olha só, querida. É difícil ter bons pediatras hoje. Você acha? É uma espécie em extinção? Acho que não. Não. Acho que é uma questão, assim, de nichos mesmo, né? Como eu tô na área, eu conheço muitos bons pediatras também. Que coisa boa ouvir isso de você, Graças porque a Deus. é, eu fiz medicina, mas assim, naquela época a gente já até falava, poxa, tão poucos pediatras numa turma de 120. Ah, não, isso é verdade. A UERJ Em era termos 120, né? Em termos de porcentagem, né? Tem não diminuído são tantas com o pessoas tempo. que querem fazer. Não, e as pessoas, eu sempre digo, gente, pediatra é um clínico muito melhorado, porque ele tem que saber muita clínica e ele tem que Muita saber clínica. aplicar isso a um corpo que tem dimensões totalmente diferentes, reações totalmente diferentes. Então, Sim. é difícil, não é fácil. Então, eu queria saber, com você, qual foi o processo de escolha? O que fez você escolher pediatria? Primeiro, o que fez você escolher medicina e depois pediatria? Ah, sim. Bom, desde a escola eu sempre gostei muito de aprender coisas novas. Então, estudar não era para mim um martírio. Eu gostava de verdade. Eu gostava também de ajudar os meus colegas, de ensinar, de aprender para ensinar. E quando eu ensinava, eu aprendia muito mais. Então, eu achava bem legal, assim, esse desafio de aprender coisas novas. No primeiro momento, eu não queria medicina, eu queria fazer engenharia aeroespacial. Não, tudo a ver, né? Muito afim, né? Duas Não, possibilidades, uma área biomédica, outra área exatas, tecnológica. né? Nada a ver. Exatamente. Mas, no fim das contas, depois eu fui para uma área completamente oposta, eu queria fazer música. E aí, minha família não estava gostando muito disso, porque, infelizmente, no nosso país, é pouco valorizado, né? Então, eu teria que pensar numa carreira mais lá fora. E a minha família, assim, é mineiro, né? Muito apegado. A engenharia aeroespacial já não teve muito espaço na minha casa, Sim, porque mas eu teria que ir para São Paulo. Isso, Isso não era aceitável, né? Quer todo mundo junto. grudado, isso. E aí, falavam, por que você não faz medicina? E eu, num primeiro momento, eu tinha uma relutância em relação à medicina, porque o quê? Adolescente faz o quê? Revolta, né? Revoltado com todo mundo. Era totalmente do contra. E aí, eu não me abria muito. No fim das contas, depois de um certo tempo, que eles pararam de falar. Pararam de falar um pouco, Uhum. né? Acho que eu, nesse período que eu decidi que eu queria fazer música, eu abandonei completamente o meu estudo da escola. Abandonei não no sentido, eu ia para as aulas, mas eu não me dedicava. Deixou de ser assídua como você Deixei gostava de ser assídua. E aí,
Teve até um episódio, assim, que um professor de física meu pegou uma nota minha muito ruim e falou, mas uma decepção, o que aconteceu? Você gostava? E eu falava assim, poxa, pior que eu gostava mesmo, né? E aí, parece até mentira, mas bateu um vento assim, jogou minha prova atrás do tablado, nunca mais eu peguei essa prova. E aí eu falei assim, Ela gente... caiu ali no espaço, na lei de Murphy, naquele único espaço que não ela poderia cairia cair. E não teria Exatamente. Aí eu não obviamente por causa disso, né? Mas eu falei assim, poxa, que chato, né? Eu gostava mesmo. Por que eu não tô gostando mais? Eu comecei a questionar um pouco isso. Falei assim, vou voltar a me abrir para essa... Assim, o fato de eu... E ele falou comigo, olha, o fato de você querer escolher uma profissão que não leve as matérias tradicionais não significa que você não precisa das matérias tradicionais. Falei, você tem razão. Aí voltei a me dedicar, voltei a estudar matemática, Mas física. só uma curiosidade, chegou a ter banda de música? Cheguei. Menina, você sabe que tem um percentual grande de médicos, de colegas, gosta, por isso que eu tô falando. Eu fui de uma turma, eu fui da estadual aqui do Rio de Janeiro, a UERJ. Eram 120, era dividido em 4 turmas, de 30. E eu me lembro, depois de um tempo, nós tínhamos grandes músicos e grandes chefes de cozinha. Pois é. Eu vejo Hoje muitos médicos vê, que a segunda profissão teve é gostar de muito tocar. médico, colega médico meu, que largou depois de formado, de já ter exercido, e foi ser dono de restaurante. Teve outros que a música sempre permeou. Não exerce mais, mas tinha a música sempre ali como parte uma da bandinha. vida, Então você né? teve banda, Tive. sabe? Eu olhei pra cara dela, falei, ela Tive teve banda. E você era o quê? Vocalista? Vocalista e guitarra base. As duas então coisas. toca também, além de também. cantar. Eu não era muito fã de biologia e eu tive uma professora que era muito boa no 3º ano, olha só. Que sorte. Que sorte. Que sorte, amiga. Né? E aí eu comecei a me interessar pelo corpo humano e tudo mais. Aí comecei a assistir Dr. House. O comecei a achar House. legal. Eu não sou formada em Grey's Anatomy, eu sou formada em House. E aí, aí eu comecei a achar aquilo muito interessante. Falando, deve ser legal o que essa galera aí faz, né? E tal. Aí eu comecei... House influenciou muita gente. Influenciou, você Grey's acredita? Anatomy também, mas House bastante. Pois é. E aí juntou com isso também o fato de que perto ali do ensino médio, eu vim ao Rio e estava tendo uma exposição do Médicos Sem Fronteiras. Eu falei, poxa, que legal isso aqui. Deve ser legal trabalhar com isso, deve ser legal fazer isso. E mas aí, sua família não ia deixar. Minha família não ia deixar. Mamãe não deixa. Não deixa. Mamãe não deixa. Mas aí, assim, hoje já é diferente, né? Hoje já. Hoje pode ir, mas se quiser. Mas pra família mineira, assim, sair de debaixo da asa é muito difícil mesmo. É verdade. Né? É verdade. É complicado. E aí você começou medicina. Aí eu. Resolvi que queria e fui. A última inspiração foi o Médico Sem Fronteira. Passou pelo House. Passou pelo Médico Sem Fronteira, achei legal. Deus foi tentando te dar umas dicas, assim, né? A primeira prova que jogou lá atrás. Jogou a prova. Depois o House. E depois Médico Sem Fronteira. Isso. E aí eu defini que era isso mesmo. Que era isso que eu queria. E aí me dediquei para estudar para o cursinho. E aí passei em Viçosa. E fui para Viçosa, assim, não sabia onde ficava Viçosa. Porque, né, medicina vestibular é assim, me leva Brasil. Onde tiver indo, nós estamos indo. Exatamente, né? me leva Brasil. Me leva Brasil. E aí tinha eu programa, assim, né? É um quadro do Fantástico. É verdade, me leva Brasil. Me leva Brasil. Era medicina, me leva Brasil. Eu fui, só fui. Não sabia onde era, se era bonito, se era feio, mas foi a melhor experiência da minha vida, assim, que eu pude conviver com pessoas muito diferentes de mim. De vários Culturas lugares. diferentes. De vários lugares, assim, praticamente não tinham pessoas que eram de lá. De lá. A maior parte das pessoas, que eram de Minas, tinha gente de Minas Gerais inteiro, tinha gente da Bahia, tinha gente de São Paulo, tinha de todos os lugares possíveis e de diferentes classes sociais também, o que era interessante, né? Então, deu uma abertura muito grande. Até o fato mesmo de conviver com as pessoas de outros cursos, de outras vivências, era muito bom. E aí, durante a faculdade, né, durante um bom tempo, eu achava que pediatria devia ser meio chato. Falava assim, não, acho que as doenças é tudo a mesma coisa, catarro, perebe, cocô.
Só isso, Mas tem não. uma coisa boa, o que ela não gosta, ela vai gostar depois. É. Foi assim com você, Pois marido? é. O que ela não gosta, vai gostar depois? Ela é do contra, no início... Comigo foi diferente. Ah, tá. Então, no top. É. Tá. Mesmo. Mais ou menos. E aí eu achava que, assim, porque a gente como mediciner, a gente entra muito, assim, deslumbrado. Ai, a cirurgia. Ai, porque eu vou estudar neurologia e não sei o quê. E eu tinha muito esse negócio. E aí, no fim das contas, o que aconteceu? No meio do curso, eu ganhei uma sobrinha. Não é nem sobrinha, de fato. Ela é prima de primeiro grau. Só que na minha família, como todo mundo é muito colado, colado. É como se fosse isso. uma irmã. É, como se a minha tia era muito jovem quando eu nasci, então a diferença de idade era como se eu tivesse ganhando uma sobrinha. Então eu falo que ela é minha sobrinha para fins didáticos. Sobrinha. É. Sobrinha. E aí eu comecei a falar assim, gente, como que criança é legal, né? Olha que interessante como é que Isso. como é que Ó o ela dentinho. desenvolve. Olha o dentinho nascendo. Olha como é que ela aprendeu a pular e como é que ela faz babá. Eu achava isso incrível. Eu ficava filmando ela o tempo inteiro. E aí eu comecei a achar muito legal. Interessante. Interessante. E aí algumas dúvidas que às vezes eu achava, nossa, que dúvida boba, por que a pessoa está preocupada com isso? Isso não é relevante. Eu comecei a enxergar com outros olhos, né? Então, por exemplo, uma constipação, nossa, a criança não está conseguindo fazer cocô direito. Quando você coloca isso no mesmo nível, uma pessoa no CTI morrendo, é claro que isso vai ser menos relevante. Mas para aquela família ali que tá vendo a criança sofrer, é um sofrimento. E E para criança também. para criança também. E, né, do ponto de vista clínico também é um sofrimento. Tem funcional também. Exato. E aí a gente entra, né, em diversas questões próprias do maternar, próprias da criação da criança, sono, alimentação, que são coisas que eu pude perceber, né, com a vivência com a minha sobrinha, que não eram coisas urgentes, ameaçadoras à vida, mas são coisas que têm a ver com qualidade de vida a curto, médio e longo prazo. Então, eu comecei a olhar de uma forma diferente. E aí, junto com isso, eu comecei a ter mais jeito com criança, porque antes eu ia conversar com criança, não sabia nem o que falar. Uma vez no centro de saúde, me mandaram fazer uma sala de espera sobre hipertensão e diabetes. Aí tinha umas mães lá com as crianças esperando atendimento dentista. Aí eu falei assim, oi, você sabe o que é diabetes? Aí a criança, não. Você sabe o que é hipertensão? Não. Aí eu falei, você gosta de Ben 10? Você gosta de Você gosta de Ben 10? Aí tudo bem. Aí o povo ficou rindo de mim, assim, a professora e todo mundo, que eu não sabia como interagir. Aí começou também não ensinam, né? Não. Eu acho tão interessante porque também não ensinam. Não ensinam. Você gosta de Ben 10? Aí começou. Mais ou menos. Mais ou menos. A minha investida não foi muito, assim. Não foi legal, assim. Adora Ben 10. Mas a forma como você chega, né? Tipo, hoje você chega, nossa, que legal a sua unha colorida. Aí a criança já olha pra você e mostra, né? Meio tímidazinho. Então, essas coisas a minha sobrinha vai me ensinando. E aí eu comecei a gostar de lidar com as crianças, achar divertido estar com elas, né? E eu comecei a pensar assim, poxa, se o meu trabalho pode ser uma coisa agradável, por que não? E aí eu defini que eu acho que eu quero pediatria mesmo, mas eu ainda tinha dúvida em relação... Em que ano você fez essa mudança de rota? Ai, nos 2 últimos. No último ano eu ainda tive crises existenciais ano, horríveis. Eu não sabia o que eu ia fazer. Tive dúvidas. O meu estágio de cirurgia, eu transferi ele para BH, porque eu queria ter certeza, eu já sabia que eu não gostava, mas eu queria ter certeza, não é por causa de ser uma cidade interior, numa cidade grande, eu também não gosto de cirurgia. Aí fiz o estágio, foi excelente, aprendi muito, mas não é isso, realmente. Legal. É Me fez legal. admirar o colega cirurgião, mas não é a minha onda. Mas não é a minha onda. E aí, fui buscando excluir, e aí eu falei assim, bom, eu acho que eu quero pediatria mesmo.
E aí eu me esforcei para fazer a residência que eu fiz em BH, que é um dos maiores hospitais de Minas, que é o Hospital da FHEMIG, o Hospital Infantil João Paulo II. Lá são 150 leitos exclusivamente pediátricos. criança. Só criança. Um andar com 50 crianças. E lá eu tive contato com uma medicina que era muito instigante. Apesar de, né, porque na minha visão, pediatria era só criança gripada, criança com otite, criança com... Quem dera. Pois é. Pois é, acho que a dera. emoção veio até demais, né? E aí no CGP, que é que antigamente chamava Centro Geral de Pediatria, a gente tinha uma amostragem de tudo, Ampla, assim, né? doenças raras, doenças não tão raras Câncer assim, mas infantil. comuns. Tudo. E aí eu fui ver o quanto era amplo e aí eu falei assim, gente, que boa escolha que eu fiz. Porque eu também sou uma pessoa que me entendi muito rápido, então eu preciso fazer muita coisa diferente. Eu preciso ir na sala de parto, receber o bebê que tá nascendo, eu preciso ir pra unidade de internação com os bebês que estão lá internados, que tem alguma coisa, eu preciso ir pra enfermaria da criança grande, Depois pro pro ambulatório. consultório. Aí eu falei, Você nossa, precisava desse... Não, eu precisava da a pediatria é a pediatria. clínica geral, né? E que Isso. você pode, a qualquer momento, ainda assim se especializar em algumas coisas. Não Sim. necessariamente uma, né? Sim, verdade. Mas é uma coisa que os colegas sempre falam, que o pediatra, mesmo quando ele faz uma subespecialidade, ele nunca deixa de ser pediatra. Com certeza. Ele continua, Ele tem sabe? aquele olhar ali. É que nem o clínico geral que faz cardiologia, mas ele Isso. continua sendo clínico Continua geral. sendo clínico geral. Exatamente, é isso que eu digo, nessa proporção. Exatamente. E na família, ninguém, né? Só sobrinhazinha lá, sobrinha prima, que De foi criança. te indicando e É, fez o Foi. estágio com você. Você não Foi. tem parentes médicos? tenho. Ah, tá. Tinha... Mas assim, não tão perto. não tão próximos. Ah, Mas da tá. família do meu pai, que é uma família que eu não convivo tanto. Entendi. Né? Então tem não conta médicos, dentistas, muitas pessoas voltadas para a área da tanto. Pra área de saúde. saúde, mas, Mas- ninguém pediatra. Você Tem foi a primeira? um pediatra. Tá, do lado do seu pai. É, um pediatra. Agora, da minha família mesmo, assim, né? Que Do tem núcleo ali. convivência, né? Realmente, eu acho que eu fui a primeira, mesmo. primeira, né? É. E em que momento você falou assim, vou começar a flertar com a rede social? Estou a fim de propagar um conhecimento que eu acho que eu posso ser útil e que eu não estou vendo as pessoas fazerem isso. Que momento foi esse? E quando começou? Então, já na residência, um ponto forte para mim, assim, que me conectava bem com os meus pacientes e com as famílias dos meus pacientes, era a comunicação. Então, como eu explicava o que estava acontecendo, e eu sempre achei isso muito importante. Sempre achei importante, por exemplo, quando eu era criança, eu lembrava que o meu pediatra vinha me examinar, e eu sentia falta dele, tipo, falar, olha, eu vou escutar o seu Entendi. coração, olha, eu vou olhar a sua boca. De repente, eu tava lá, de boa, do Neida, um palito na minha boca. Aí você toma um susto. Do nada, né? Não, aí eu comecei eu já tinha isso pra mim. Não, E aí na depois abre a pediatria- boca. Fecha, É. respira pela boca. Mais Sim, forte. não, e aí você vai mandando respirar, a pessoa vai ficando Tonta! Tonta! E a criança tonta. fica tonta, né? Não, acho horrível isso. Pra Tadinha. criança, normalmente eu nem peço, eu só escuto, deixa ela respirar normal, deixa ela Sim. existir. E aí eu vou escutando. Então, isso era uma das coisas, o exame físico. Então, essa comunicação com a criança, pra mim, era muito importante desde o princípio. Chegar e falar, olha, estou encostando no seu corpo, com licença. Então, eu achava isso importante. E a comunicação com a família também, porque eu via muitos embates, muitas Deve ser bem complicado para barracos. vocês, né? Barracos mesmo. muitos barracos por causa de falta do olhar para aquela família e falar, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Está acontecendo ser ali isso. Um embaixador, Não é culpa né? de Vamos um nem aqui. de outro. Isso pode acontecer. Isso. Olha porque muitos das brigas das pessoas que vão embora do hospital, que fogem do hospital, é porque não teve ninguém que chegou e Explicou o que estava conversou, acontecendo. explicou, olha, você não... É claro que tem alguns casos que fogem da curva, né? Que as Isso. pessoas Vai já vão fazer de fugir. qualquer maneira, qualquer mas forma. é exceção. É exceção. Maior é muito parte é exceção. falta de informação. E sempre tem alguma coisa por detrás ali, né? Dessa
incongruência aí de comunicação. E aí eu percebi que eu conseguia explicar de uma forma que eles conseguissem compreender. E até para mim, eu tive um pouco, eu que não tinha dificuldade na minha vida acadêmica, pré-faculdade de medicina, na faculdade de medicina, eu encontrei muita dificuldade de compreender algumas coisas, de compreender algumas fisiopatologias, alguns mecanismos. E aí, quando eu entendi, eu falava, cara, que legal, consegui entender. E aí eu falava, poxa, seria interessante se a pessoa, o paciente, entendesse isso aqui, porque entendendo isso aqui, ele vai entender Me e ajudar colaborar. no tratamento, exatamente. Isso. Então, eu sentia que o forte da minha comunicação ia por esse lado. E, paralelamente a isso, meu marido, Pedro, ele tinha uma empresa, ele tem uma empresa, na verdade, de comunicação. Pedro é publicitário. E que ele trabalhava com educação usando métodos não tradicionais. Então, usando a imagem, usando memes, usando coisas engraçadas para aproximar o público. Que legal. Que era voltado para Enem. E aí eu comecei a pensar, ele começou a falar para mim, olha, faz um Instagram, eu estava na residência ainda terminando, eu ainda não tinha ideia de que eu queria fazer consultório, mas quando eu comecei a pensar em consultório, ele falou, faz um Instagram, vamos, eu te ajudo, a gente faz uma identidade visual, a gente começa. E aí, por incentivo dele, eu comecei. A gente fez alguns vídeos que não tem nada a ver com os vídeos que eu faço hoje, né? Tava engatinhando. Começou, tá Quanto certo. antes você começa, mais Melhor, rápido você mais chega rápido no que você você chega onde tem que chegar. gostaria, né? E aí comecei. Aí depois, durante um tempo, eu fazia mais posts escritos. E aí chegamos no formato que a gente tem hoje, que são os vídeos que eu faço que envolvem imagens engraçadas, memes, às vezes até o meu jeito de falar mesmo, bem mineiro. Bem mineiro, mas Bem é legal. mineiro, Eu acho legal não abrir mão de sotaque. É, A não, gente tem que tantos isso. Brasis, né? Exatamente. E eu adoro sotaque. Não, e você Qualquer um. traz com adoro. você, assim, uma alegria, uma coisa E um bom humor. pedagógica, sabe? Assim, Oh, obrigada. É, É uma honra. é porque eu trabalhei por muito tempo com criança, hoje não mais. Mas eu acho que você tem essa pegada, sabe? De transformar aquilo que é sério, importante, numa comunicação didática para eles. E o seu jeitinho de ser faz com que essa comunicação É chegue... mineirice. É, O nome disso é a mineirice. mineirice chega de uma forma talentosa. E Com quem um pouquinho faz de os doce de leite. scripts? Os roteiros sou eu mesma. Você mesmo Eu faz os mesma. roteiros. Um por um. É. Os assuntos, você vê o Isso. que te chama mais atenção, o que os pais, sei lá, têm mais dificuldade de saber, Sim. de entender. Sim. Mas Pri, aonde foi assim seu... Tudo bem, veio a comunicação pela internet, veio crescendo, mas aonde, assim, é um dos assuntos que você leva e você percebe, assim, uma busca maior das famílias, As as dúvidas maiores, dúvidas, né? assim, porque são coisas que, lógico, você é uma medicina como um todo, tem de tudo, coraçãozinho, tudo. Mas o que, assim, vem muito para você e o que você percebe que na sua comunicação com a pediatria é uma busca, assim, bem grande. É uma marca Porque pode ser sua. uma coisa muito comum, aquilo que você falou. Ah, a criancinha não tá fazendo cocô. Mas é algo que acontece muito. Então, eu queria que você... O que te tem, assim, de desafio e que você tá sempre ali ajudando a esses pais? É a nutrição? É a higiene? É essa questão intestinal? Enfim. Olha, acho que de tudo um pouquinho, mas o meu foco maior é trazer informações baseadas em evidência científica Uhum. e adaptar isso para a realidade Pra da prática. família, para a prática. Porque não é assim, abrindo mão de coisas que são inegociáveis de forma alguma. O tratamento tem que ser feito dessa forma, tem que ser feito dessa forma, mas algumas coisas a gente consegue flexibilizar e trazer um pouco mais de leveza pro maternar. Eu acho que isso é que é muito difícil, porque se você for ver, a pediatria tá cheia de especialistas. Então, tem o especialista no sono, tem o especialista em alimentação, mas a gente precisa agregar tudo isso. E a gente precisa agregar isso com muito cuidado. Porque tudo envolve cultura,
de cada família. E a gente tem que respeitar, claro que respeitados alguns limites também de segurança, né? Então, quando a gente vai para temas muito polêmicos do tipo sono, né? Então, eu vou ter profissionais que defendem que um bebê de 5 meses pode dormir 12 horas seguidas. Isso, para mim, é uma grande loucura, né? Pode ter um ou outro fora da curva que vai dormir 12 horas seguidas e que vai permanecer saudável? Pode ser que sim, mas eu vejo, às vezes, pessoas vendendo determinados serviços, desrespeitando a fisiologia da criança e desrespeitando a realidade de muitas famílias também. E aí aquela mãe que o filho dela não dorme 12 horas por noite, ela se sente um ET. Ela se sente um ET, ela sente que o filho dela tem algum problema. E aí, pronto, eu criei um problema que eu não precisava nem de criar, porque a privação de sono já está aí. Então, eu acho que o meu objetivo, né, com a rede é pegar esses temas. Então, sono. Vamos falar aqui, ó, o que tem evidência em relação ao sono? Tem isso, isso e isso. O que você pode fazer dentro da sua família, dentro da sua rotina, dentro da sua realidade para melhorar? Eu não vou mentir para a mãe e falar para ela que você vai conseguir fazer o seu bebê dormir 12 horas com 5 meses. Eu não vou fazer isso. Nem que isso me custe o meu trabalho, porque muita gente se vale disso para vender, né? Então, da mesma forma, eu não posso dizer para uma família assim, você tá tudo bem não dar antibiótico. Seu bebê tem uma pneumonia, tá tudo bem não dar antibiótico. Aí é inegociável, né? Então, eu acho que tem que existir um bom senso e um equilíbrio, nem de ser uma pessoa que só olha para a ciência e desconsidera as escolhas pessoais, as tradições, mas uma pessoa que flexibiliza a ponto de ser irresponsável. Então, é muito difícil achar esse equilíbrio fino, esse controle, para não ir nem para um lado demais, nem para o outro. Em alguns temas eu vou ser muito científica, em outros eu já vou ser mais no sentido de acolher, de entender e ver o que funciona melhor. Eu acho que é difícil encontrar esse bom senso hoje. Você falou uma coisa bem interessante, por exemplo, a questão de alimentação ou de tradição. Por exemplo, Minas, eu gosto muito de Minas. Minas tinha uma tradição, não sei se ainda tem, quando eu atendia, que nasce um menino homem, se molha a chupeta na cachaça. Meu Deus! Aí... Mas eu vi também, tá? Eu passei mais com Minas com ela. Mas eu já escutei. Pacientes, molhei a chupeta na cachaça. Faz parte, Eu sim. falei assim, se ele for alcoólatra, a responsabilidade é sua. Se isso for um gatilho para despertar uma genética, eu só sei que eu tinha que explicar isso. Aí, graças a Deus, a gente fazia essa coisa com o maior carinho, né? E aí, o segundo filho já não tinha a tal da chupeta molhada na cachaça. Isso é surreal, né? Então, são tradições. Por exemplo, alimentação. Tem correntes hoje que falam assim, tira o leite do bebê, tira glúten, tira não sei o que, tira não sei o que lá, porque causa não sei o que lá. Gente, não é assim. Tudo tem um bom senso. Outro dia eu estava com uma senhora e falou assim, olha, eu descobri, né, não sei o que, eu estudei que o autismo é causado por glúten. Pronto. Eu falei, amor, não é assim. Porque você não pode nem dizer não, senão a pessoa... você está longe, né? Se segurar. Você está longe da bolha. Eu falei, não é bem assim. Você tá doida? Não, mas não dá, pode né? falar Aí eu assim. falo assim, não é bem assim. Olha, tem que ter genética. Então, assim, existem vários fatores. Agora, se você disser assim, eu tirei glúten daquela criança que é autista, pode até ser que ela melhore, mas não é porque aquilo causou, né? São coisas diferentes. Então, você tem que falar de outra maneira. E a gente vive tempos em que tem ou isso ou aquilo. Em tudo. Muito polarizado, Muito tudo, polarizado. né? 880. A medicina também está polarizada, porque tem aqueles assim, que nada de alopatia, só suplementação, só não sei o que lá. Quando eu acho que bom que tem suplementação, a gente ganha mais um recurso. Que bom que tem um antibiótico. A gente ganha mais um recurso numa etapa tal do adoecimento. Sim. E você tem notado isso de famílias polarizadas? Nossa,
Nossa, mas muito. E Muito até mesmo. com a evolução também, né? O que o meu neto teve, não quer dizer que agora o filho do neto Exato. vai ser dessa forma. E desconstruir isso deve ser difícil. Muito, muito. Esse caso até da alimentação é muito interessante, porque assim, a gente tem... E aí é um desses assuntos que eu gosto muito de entrar com a questão didática, porque se a pessoa entende, para ela fica mais fácil, não fica parecendo só um monte de regra chata, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, que a criança até 2 anos ela não deveria ser exposta ao açúcar, ou a ultraprocessados. Até 1 ano ela não deveria ser exposta ao sal. Isso é chato? Claro que é chato, para nossa rotina é super chato, é muito mais fácil você oferecer tudo para todo mundo. Tudo. Só que assim, existe um estudo por detrás disso que mostra que a criança que é exposta precocemente ao sal, ela aumenta a chance de hipertensão na vida adulta. E é difícil fazer essa correlação, porque não é igual ao antibiótico. Eu não dei o antibiótico, a criança vai piorar daqui a 2 dias. É daqui Você a não vê, 20, não 30, verá. 40 anos, você não vai ver. E pode Não ser é naquele que momento sim. ali. E pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu ofereça o sal antes de 1 ano e a criança não se torne hipertensa. Pode ser que eu não ofereça e ela se torne. Então, mas do ponto de vista estatístico, a gente tem dados Vale a que pena sustentam. Você, Vale a pena. né, Pri, evitar. Você tem... É uma coisa que eu escuto muito na minha prática com a cirurgia bariátrica. E isso eu passei também na minha infância. Realmente eu acho que é um pouco mito, mas agora eu tô com uma especialista agora, eu vou poder tirar essa dúvida. Muitos pacientes meus, quando eu pego, primeira coisa que eu quero saber é a história dele com a obesidade. Se é uma coisa que aconteceu, muitas pessoas ultimamente, depois do Covid, tem um lado que mostra assim, após o Covid, pela questão de ter ficado em casa, o confinamento, engordou muito. Mas assim, eu sempre vem uma história. Eu era muito magrinha e mamãe dava biotônico Fontoura, minha avó dava biotônico Fontoura, porque eu aparecia raquítico, o esqueleto. Eu fui da fase do biotônico Fontoura. Eu também. Entendeu? Eu era tô aqui. raquítica. Só via joelho, assim. Gente, eu vou falar, exatamente, falava que eu me Joelho. comunicava pelo joelho. E isso por muito tempo, eu fui muito magrinho, sabe? Eu também. E o biotônico Fontoura, toma biotônico Fontoura. E hoje, assim, Tinha lógico, álcool. quando eu tô na consulta, eu Muito fico álcool, sério. Muito alto. Eu fico sério escutando, mas eu fico assim, meu Deus, eu também passei por isso, mas eu tô aqui. Então dizem muito isso, que abriu tanto apetite daquela criança que a Nunca criança mais hoje... fechou. Isso é um mito, é verdade? Isso tem Eu sentido? acho que tem sentido, mas não pelo biotônico Fontoura, mas Tem pela que saber se virou pressão. alcoólatra Também, que agora eu tô descobrindo que eu fui apresentado álcool já desde cedo, apesar de não beber hoje. Pois é. Então, assim, eu acho que a gente poderia fazer um estudo clínico, um ensaio clínico randomizado, para ver se o biotônico Fontoura, né, leva. Mas eu acredito que talvez a pressão social para ter uma criança gordinha talvez tenha Possa ter mais colaborado efeito bastante. psicológico e não só psicológico, porque eu também era uma criança magrinha. E não só enquanto criança, na Falavam adolescência... que o seu joelho se comunicava primeiro? Não, meu apelido era Grilo, só pra você ter uma Oh, ideia. meu Deus. Grilo. Meu amigo me chamava de Grilo. Viu, Imagina. Guilherme? Ó, beijo pra você. Meu melhor amigo, tá? Ele gostava de você. Isso, não, mas a gente se comunicava de Claro. forma pouco violenta. Guilherme tá Guilherme é meu gordinho? melhor amigo. Não, mas hoje... Guilherme não, Guilherme está esbelto, sarado, maravilhoso. ô, Meu melhor eu ia falar amigo, do tá, bullying. gente? Tudo bem. Não, mas a A gente ia fazer uma revanche. Não. Mas Não a gente, adiantou. tinha uma... A gente brigava igual irmão, mas era muito próximo. Eu Tanto era que é meu melhor magro e amigo. muito orelhudo. Oh, meu Deus. Você era A cara puro do joelho. bullying. É, Você cara. era Puro puro joelho. orelha. Dumbo. Chamavam de Dumbo. Fala que você bater Mas asa. parando por esse lado da ciência, se a gente parar aí por comportamento, tem muito mais. Eu dava o biotônico, mas junto com o biotônico eu já tava dando umas coisinhas pra criança Não, e a comer. pressão, assim, de falar do seu corpo, a pressão sobre a sua família, de falar, olha, essa criança não tá normal ser assim. Sendo que eu lembro que eu chegava pra minha mãe e falava, mãe, pelo amor de Deus,
que tá acontecendo? Eu sou muito magra. Tem Você que ter algum falava problema. isso. Eu tenho algum problema. Porque eu comi igual um animal. Ai, falava que eu tava E eu- cheio de verme, que a verme que se alimentava. Pois é. Nem tinha verme. No início, assim, na infância mesmo, eu não comia muito, não. Mas na adolescência. Começa, né? Aí vai, Gente, aí vai rodízio de mudando pizza era de também. 20 pedaços pra Pedaço pra cima. Você? Euzinha. Não parece, Euzinha. E eu como bem hoje ainda. Assim, hoje eu tô. Foi o biotônico. tô- Foi o biotônico que abriu isso. Culpa do Que eles biotônico, falam biotônico. sempre isso pra mim, que é o biotônico. Feita lá pra frente. O efeito é na vida Não, adulta, tá de brincando. preferência depois dos 30. Que aí, Mas ó, tem acabou mesmo com isso que você tá falando, eles falam. O quê? Que o na efeito hora é- não fazia efeito, mas que a longo prazo o Bom, biotônico não ajudou. temos nenhum estudo Não tem, científico não randomizado que Mas fale tem a sobre ver isso, do você Mas começar a desde cedo questão- comendo. Você começa. Comportamento. E desde cedo, a comida assumindo um papel tão importante. Aí, aí corta para os tempos atuais. Nossa vida corrida, a gente não tem tempo pra nada. Você chega na sua casa, você vai querer cozinhar? Não vai. Você vai Vai pedir pegar o um processado. iFood. Você vai Mas pedir tem uma muita pizza. coisa saudável no iFood. Mas a gente tenho- não quer a Eu coisa sei, mas saudável. eu vou. Porque o quando a pessoal gente- fala assim, culpa do iFood. Gente, Não, não é A culpa do iFood. Ana é uma amiga do iFood, sabia? Sim. E eu sou mas prova eu só viva que ela só come compro coisa saudável. saudável. É, não, mas assim, Mas Mas a o iFood é questão... muito mais fácil Qualquer no coisa. aplicativo daquele negocinho que vem rápido do sanduichinho, do negócio Pois é. amarelo, do M amarelo. Tem um podcast muito legal de uma antropóloga que fala sobre comida. Ela chama Eliane de É? Azevedo, chama Panela de Impressão. Uhum. E aí ela tem um episódio que fala assim, vai ter gorda sim. Que é um episódio que traz justamente como a obesidade ela é multifatorial. É. Então envolve, Mas é. assim, a sua exposição, a Genética. a genética, sim, mas assim, Muito maior é Muito nossa, maior. a nossa exposição o ambiente. ao ambiente, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista aos alimentos que você é exposto. Então, por exemplo, quando você tá numa... Ela fala até da lógica dos supermercados, assim, de como eles dispõem As prateleiras, prateleiras. Itens mais É. calóricos pra cima. Tem uns estudos que falam até que quando você tá num lugar que toca música clássica, você tende a gastar mais. Música clássica? Música clássica, você tende a gastar mais dinheiro. Talvez. Eu achei que era Acho o que eu já vi. contrário, mas faz sentido. É. Você se sente chique. Não sei se chique. Cara da Não, riqueza. pode ser. Pode vir por esse Não, lado, mas mas tava eu acho que explicado. também o relaxamento Mais ou menos. Também, mas assim... É como beber. com a numa bebida, porque loja. a bebida, a loja em te oferece restaurante, sempre não tanto no É. supermercado, mas num restaurante, por exemplo. Com música A música Você clássica. pede Tem os muito no pratos restaurante. mais Refinados. refinados. Pode Nossa, ser. esse- Pode Um vinho ser. mais É. caro. Pode ser. tem Eu acho sentido. que- Pra comida, Né? É. E ela tem isso nesse podcast dela também. Então, E roda ela de fala... samba é um fracasso, né? Que a bebida Aí mais barata. É bebida mais torresmo. Ó, aí é Talvez, verdade. meninas. Torresmo de barriga. Mas tudo isso também vem muito cultural, né? Vem. E aí ela fala assim, por exemplo, se você está numa vida muito corrida, é muito difícil para você se planejar, fazer compras, cozinhar em casa. Não, Quando isso é um você- fato. Se você vai com fome para o supermercado, Você você vai tende a comprar comprar mais mais besteira, você vai comprar mais do que talvez você precise. E também leva ao fato de que você vai buscar coisas mais calóricas. Porque é o dia do eu mereço. Nossa, que dia de bosta que eu tive. Eu parei. É verdade, não pode Eu falar. vou- Não tem problema nenhum. Que dia de bosta que eu tive, vou me presentear. Uhum. Vou comemorar? Vou me presentear. Então a comida, ela acaba E desde ocupando pequena a um gente vai lugar. fazendo isso com a criança. Isso. Criança Uma chorou, dei a comida. Comida. Criança Tristeza não... e alegria. Criança, Comida. como é que a gente premia a criança que limpou o prato? Com mais comida. Com É. sobremesa. Vou te dar a sobremesa. Tudo é premiado, né? O prêmio é sempre comida. E assim, eu sou uma pessoa que amo comida, amo culinária, amo gastronomia, então pra mim é até doloroso falar isso, né? Mas assim, infelizmente, a nossa relação com a comida, ela passa um pouco do ponto. E aí é Em Minas nesse... passa mais, né? Em Minas, nossa, O que vai que na acontece casa de aqui? alguém e não aceita. Menina, mas Faz é- parte, né? é Parece que a gente desfeita. veio da Orgia Etiópia. alimentar. Orgia É, alimentar. orgia alimentar. Não, a gente Não, tem é que uma comer, orgia cara. alimentar. Tem. Você sai assim.
Chegou o pão de queijo, tem que comer o pão de queijo, tem que aceitar o Aí café. tem a broa de milho. Tem a broa de milho. É. E ai de bom. você não aceitar, você é um Maravilhoso. desfeito. É uma É desfeita. metido mesmo esse povo, né? É, Exatamente. que desfeita, não aceitou. A gente gosta muito mesmo. Então, ela traz isso É. dessa questão multifatorial. E um dos princípios, né, da alimentação que eu defendo, né, que eu estudo muito a respeito, é de respeitar a saciedade, não supervalorizar quem come e não supervalorizar quando não come. Uhum. A gente, né, os estudos que permeiam ali o BLW, que é o estilo de alimentação que a gente Qual deixa é? B, BLW. LW, tá. Baby Led Weaning. Você, ao Led invés de dar weaning. coisas Uhum. amassadas na colher para criança, você dá os alimentos inteiros para E criança. ela vai mexendo. Ela vai pegando. Claro Legal que isso isso. tem pré-requisitos de segurança, tem o corte Lógico. adequado, a consistência adequada. E a gente vai permitindo que a criança vá demonstrando a sua saciedade. A gente junta isso com a livre demanda, né, do bebê amamentando. E aí, normalmente, se essa criança não tem nenhuma questão de saúde, nenhuma dificuldade alimentar e, né, você vai vendo a curvinha de crescimento perfeita. Uhum. Ou seja, a natureza dela sabe o que ela precisa. Sabe o que ela precisa. A gente não tem, por exemplo, a pessoa que tá com anemia que começa a buscar comer tijolo. Uhum. O organismo, ele manifesta. Buscando ferro Não de que o alguma tijolo maneira. vai dar o ferro, né? Mas mas- assim, é É, uma mas coisa isso- intuitiva, né? Intuitivo. Assim, a nossa natureza, Não ela dá pra tratar com tijolo. não dá, gente. Não comam É tijolo uma pra sinalização. tratar. É uma sinalização de que mas algo de errado é, não está certo. Exatamente. Não é. O organismo Vai tenta. ter gente comendo Não, parede. pelo amor Ai, de meu Deus do Não, céu, não, não. não vai, Aquela não, médica não lá vai, que falou não. que pode comer Não. tijolo. Não, mas Não, é o pode contrário. O deixar. organismo está dando um sinal. São os sinais que a gente Isso. recebe. Exatamente. Isso. Então, tem alguns períodos, né? Eu já li um artigo sobre seletividade alimentar, porque tem uma determinada idade da criança, né? Ali entre 2 e 5 anos, que a criança começa a selecionar muito o que ela quer. Passa por seletividade. Exatamente. E normalmente ela começa a escolher mais alimentos assim de cor mais branca, clara, que normalmente são os alimentos que têm carboidrato, né? Então é uma fase que a criança precisa de muita energia para brincar e tudo. Então é a criança que vai querer mais batata, vai querer mais arroz, macarrão. Aí você coloca um negócio verde na frente dela, falta dar vômito. Uhum. E elas ficam nauseadas de verdade, por causa do cheiro do alimento, tudo que tem um cheiro mais forte. Então, existe esse período. E aí a gente, é claro que, né, considerando, o pediatra vai acompanhar essa criança. A criança não está doente, a criança está desenvolvendo bem. A gente vai respeitar, né? Claro, acompanha a curva de crescimento, acompanha tudo. Né? Tem exames que a gente faz numa determinada idade, mas dentro de um padrão normal é esperado, né? Mas é interessante isso, que eu acho que tem muito a influência dos pais, da família. Eu vejo isso com os meus sobrinhos netos. A Giovana, que foi a primeira sobrinha neta, ela simplesmente tinha paixão por morango puro. Com 2 anos, gente. ela falava assim, tititi, eu vou na sua casa, compra morango. Ah, E eu não. comprava morango. E ela pegava, eu deixava tudo limpinho. Aham. Ela ia comendo. Como se fosse um Puro. cachinho de uva. Aí depois passou para período da uva. Uhum. Até hoje ela não toma refrigerante, porque a coisa mãe foi contar boa. para ela que fazia balé, aí não usava refrigerante para não ter celulite, e ela tem a minha sobrinha, desde criança, eles pequenininhos, né, que ela não tinha com quem deixar, ela levava para academia, saía do plantão, ela é médica também. Saía Deu do exemplo, plantão, né? levava exemplo mesmo. É. Então, ela falou, não, eu não tomo. Se você oferecer, ela falou, você não Obrigado. quer qualquer refrigerante? Ela fala, não tomo, só tomo suco. E você vê, e vai E na aí casa o da irmão amiguinha, veio vai na na mesma festa. situação, porque imita, Aham. né? Imita. Então, assim, E o pai, a minha sobrinha nem tanto, é um pouquinho mais indisciplinada. Aham. Nunca engordou porque não tem genética para engordar. Nunca, né? Porque ela É. come. O pai... Uma boa candidata para o estudo do biotônico. Do biotônico, né? Vamos O fazer pai, o marido dela, o Gabriel, que também é médico, ele desde pequenininho ele ia fazer o supermercado, ele levava ela. Aham. Então botava ali, Isso. ela sabe escolher. Hoje em dia, se eu levar lá ao supermercado, ela escolhe as frutas melhor que eu. Aí, Pedro. Literal, literal. Tô falando sério. Eu falei, gente, que coisa bacana. Ela aprendeu a fazer Aprendeu. pão com o pai. Olha só. Então, assim, ela gosta dos alimentos. Uhum. O outro já veio, acho que o comportamento, né? segundo,
O pai Já não estava tá mais com... relaxado. E também cansaço, eles estão com trabalho. mais atividades, tarefas, né? É. Ele dá uma escorregadinha, assim, para umas coisas. Mas ela foi tão assim, eu falei, gente, eu não tô acreditando. O máximo que ela comia de doce era manga. Olha só. E ela dizia assim, isso é doce, Até porque ela estava incômodo, né? acostumada Com com azedinho. morango. com que é azedo. que era azedinho. Kiwi. Olha Ela só. tinha um sabor que ia para as Ia pro coisas mais azedinho. azedinhos. Que não era Nossa. típico, né? Então, eu me lembro que eu... Nem expunham a gente a isso. Nossa, que Não maldade. Você dá exatamente. limão para uma E criança. ela foi escolhendo. Ela escolheu. Botava as frutas, e ela ia no supermercado, o pai Aham. falava, isso aqui é goiaba, isso aqui é não sei o que. Ela vinha escolhendo pela cor, eu acho que ela gostou do vermelho. Aham. Hoje ela já tá com 7 aninhos, eu falei, mas por que você gostava tanto de mãe? Eu falei, gostava não, né, tititi, eu gosto. Ó. Ela falou assim mesmo. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não sei, porque é bonito. É bonito. Olha só. É Bonito, E simples é bonito assim. mesmo. É muito mais bonito do que uma coisa branca. Aham, com Porque se certeza. você der essa exuberância de cores que as Eles frutas gostam. têm, a criança se deslumbra com isso. Sim, isso é verdade. Agora, se você não dá a opção dela se deslumbrar com as cores da natureza, literalmente é isso. Sim, A cor de um verdade. melão, a cor de um mamão, a cor do morango, né? Ela É não vai. verdade. Aí ela vai direto no É. Como biscoito, que na você bolacha. consegue lidar com a tortura das vacinas? Que eu acho que um bebezinho... Eu não posso ficar lá dentro assistindo, não. Não nasci pra ele. Você fala no sentido Ah, é aquelas de... vacininhas que tem que ficar dando Não, no hoje dá bebê. na coxa, né? Ó, não sou eu que dou. Ah, não, é por isso. Você só manda, Tá, né? É, É. Ah, tá. Isso que eu Mas queria tem que saber. dar. eu só tem que mando, dar. mas tem que É, dar. tem que Gente, dar, né? Tem que dar. é um mal... Não é um mal, Não né? é um mal. É uma desconforto valiosa necessário, ferramenta necessária nossa. para a saúde. O teste do pezinho ainda é feito logo quando nasce, no primeiro dia ou depois? A gente faz no quinto quinto. dia. E aí a gente pode fazer no centro de saúde, né? No posto de saúde, Uhum. pelo SUS, a gente faz a coleta no pezinho mesmo. E a gente tem a opção de fazer ampliado pelo plano de saúde Uhum. ou particular, que aí é uma Uhum. coleta de sangue normal, na veia e tudo Ah, não mais. é mais obrigado a ser pelo pezinho. Não, porque quando você vai fazer no laboratório, rodam outros exames também. Entendi. Aí não vai da mesma forma, é uma coleta de sangue que é feita na veia. Uhum. Mas eu sempre recomendo fazer os dois, até porque o nosso teste do pezinho ampliou. Eu não sei aqui. Em Minas já ampliou para 15 doenças. Então, o do plano lá Olha. avalia 10 e o do SUS avalia 15. Que bacana. O Né? do SUS, ó. Que Só que- bacana saber isso. Só que tem algumas doenças, por exemplo, que o plano tem e o SUS não tem. Eu falo assim, então faz os dois. Isso é muito importante, né? Porque ajuda e salva vidas, né? Nossa, com certeza, né? O pré-requisito para estar no teste do pezinho é ser uma doença que é tratável, né? Não adianta eu descobrir uma doença que não tem cura Uhum. e cujo tratamento tem que ser precoce. Exatamente. E que tenha uma relevância estatística Uhum. na população, né? Não adianta eu pegar uma doença extremamente rara. Então, Vai hoje a fazer teste em gente... todo É. mundo, aí não compensa. Não, aí a gente faria triagens de outras formas. Uhum. Mas é um teste, assim, uma triagem super importante no período, né, do Mais primeiro mês de precoce, vida. né? No Isso. primeiro mês. Mais precoce Isso. mesmo. Normalmente, quinto dia. Mas se for prematuro, colhe bem mais. Colhe entre o primeiro e o terceiro, depois outro com 5, Ah, outro é? com 10, dependendo com 1 mês e 6 meses também. A gente tem que repetir alguns exames. Aí depende Sim, muito. Que é prematuridade. É. Prematuridade aumentou o número? Aumentou. É um fato. Sim. Uhum. Porque agora a gente consegue fazer eles viverem. Exatamente. Né? Então, antigamente, um bebê muito prematurinho Ele não morria, né? sobrevivia, né? Ou ele não sobrevivia, ou ele sobrevivia com muitas sequelas e viria a óbito logo depois. Mas Uhum. hoje, a gente já tem muito recurso para lidar com esses bebês. Nossa, e é uma delícia. Adoro. E vieram doenças decorrentes do excesso de prematuridade que a gente consegue salvar? Assim, complicações sim vieram, né? Uhum. Então, algumas doenças da retina, né? Doenças do olhinho, que tem que ser acompanhadas com certo rigor. Essas crianças, dependendo, né? Se for uma criança que precisou de um suporte respiratório mais prolongado, é uma criança que vai ter um pulmão mais frágil. Então, às vezes, essas crianças têm até indicação de tomar um anticorpo
né, para prevenção de bronquiolite, que é uma doença que vem de uma legal. gripe, né? Então, é um preço que a A gente paga. imunoterapia. Seria uma Isso. imunoterapia Isso. para essas crianças. Isso. Mas é até uma determinada idade gestacional de nascimento. Se foi muito prematuro, toma. Se não foi tão prematuro assim, não tem indicação, né? Então, tem alguns cuidados muito especiais, né? São crianças que têm um risco, só pelo fato de ser prematuro, de ter um atraso no desenvolvimento. Então, a gente já vai, de repente, entrar com uma estimulação precoce, com fisioterapia, fonoaudióloga. Já desde pequenininho. Sim, e depende também, né? Por exemplo, um prematuro muito prematuro, eu vou precisar fazer isso. Um prematuro não tão prematuro assim, que nasceu, sei lá, um mês antes da hora, Tipo, entre aspas. 8 meses. Se ele estiver indo bem, talvez não Não precise. precisa. Aí é o papel do pediatra, a gente tem que acompanhar para saber quem realmente precisa e quem não precisa. E aí, a hora que vocês entram, vão fazer individualmente, né? Isso. A consulta pediátrica, ela envolve muita coisa, né? Eu vou avaliar crescimento, alimentação, suplementação, porque tem a suplementação padrão, não é nada assim que a gente pode tirar Não é da nossa nada dos casa. adultos que todo mundo quer suplementar, não é nada disso. Não. É bem assim, para essa idade está indicado fazer isso, né? E aí a gente vai acompanhar tudo isso, e aí num dado momento a gente vai avaliar no conjunto, né? Tanto que as hipóteses da criança são bem assim, tem uma hipótese, alimentação adequada ou não adequada, vacinação adequada, não adequada, sono adequado, não adequado. A gente aprende assim na faculdade, não sei se todo mundo continua fazendo, mas eu continuo porque eu acho que dá Tem um checklist, né? uma visão bem assim ampla, você tem que olhar para tudo, né? E aí dentre essas questões, se alguma coisa está fora do esperado, a gente vai recorrer a outros profissionais, a outro tratamento, né? E o que é o teste da bochechinha? O teste da bochechinha, ele é um teste genético. Ele é um teste que você passa um suavezinho, um cotonetezinho dentro da bochecha da criança. Mucosa. Isso. E faz o esfregaço daquelas células e manda essas células para uma análise genética. A proposta do teste da bochechinha é que sejam também identificadas não a doença, porque vou identificar o gene. Então, eu vou identificar o risco de ter determinada doença. O risco. O risco, não é a doença. Então, tem o teste do pezinho, né? Probabilístico. Probabilístico, exatamente. Isso. Probabilístico. O teste do pezinho, o que ele faz? Ele identifica uma substância que caracteriza aquela doença. Então, ele identifica doença. Certo. É claro que uma vez que o teste do pezinho dê alguma alteração, Você vai ter eu que vou... buscar outras ferramentas. Confirmação, isso. Aí eu vou atrás da confirmação. Alguns já são confirmatórios, outros a gente vai fazer um exame mais aprofundado. O teste da bochechinha, ele acha o gene. E a gente sabe que muitas das doenças, elas são um componente genético mais um componente do ambiente. Então, eu posso ter um gene para uma doença e nunca manifestar essa doença. Ou eu posso ter o gene e manifestar. Por isso que o teste da bochechinha, ele encontra o gene. Ele vai encontrar o risco de adoecer. E aí, o teste da bochechinha, ele avalia mais de 400 doenças. A proposta, a princípio, seriam doenças que têm tratamento, se iniciado de forma precoce. 400 para cima. É um teste genético. Isso. De probabilidade genética. Isso. Mas quando eu sugiro para as famílias, né, eu gosto de colocar todas as possibilidades na mesa. Eu gosto de falar aqui, não são todas as doenças que têm cura. Não quer dizer que você não possa fazer nada pela criança, mas não tem cura. Então, por exemplo, você tem lá o gene da distrofia muscular de Duchenne. Essa doença não tem cura. Mas significa que você não pode fazer nada por essa criança? Claro que não, muito pelo contrário. Você pode fazer uma fisioterapia. Então, você pode fortalecer essa musculatura para que, se a doença se manifestar, ela tenha mais condições. Isso. E assim, não vai mudar, talvez não mude o desfecho final, mas muda o caminho, muda o como. Isso. Então, não só do ponto de vista
físico, mas do ponto de vista psicológico também. Com certeza. Porque é uma criança que você sabe que ela vai crescer com esse estigma. O que você pode fazer por ela? Né? Então, eu sempre acho que há algo a se fazer em qualquer situação. Uhum. Então, na minha opinião, né, eu, Priscila, se eu faria no meu filho, com certeza. Também. Agora, Tem pais que não querem. porque eu acho também que as pessoas elas têm modos diferentes de lidar com essas informações. Então, tem pessoas que vão receber uma notícia de, olha, seu filho tem um gene alterado para doença X. Uhum. Acabou a vida dessa pessoa, nunca mais ela Pode ser vai... que não abra. Pode ser que Porque não tem abra. Estou falando, de 400, tem muita coisa ali que vai te dizer uma probabilidade. Isso, Pode ser que não se Isso. manifeste, isso. né? Mas, assim, as poucas experiências que eu tive com o teste foram boas. Uhum. Fizeram diferença. Entendi. Tive um paciente que descobriu uma hemofilia rara. Uhum. Se ele nunca fosse fazer nenhuma cirurgia, talvez ele morresse sem saber disso e não fosse fazer a menor diferença na vida dele. Mas vamos imaginar que essa criança precisa fazer uma cirurgia de amígdala. Urgência. Ou então um apendicite, que tem que ser feito e rápido. Sim. Uhum. O anestesista tá sabendo, né? Que essa criança, Exatamente. olha, essa criança tem essa condição aqui. Gerou um estresse para aquela família durante um período? Sim. Mas, se um dia essa criança vier precisar, A gente tem ali. estão bem preparados, Se vão precisar estar de melhor uma preparados. transfusão, de Isso. urgência, né? Ou até Um uma... acidente, sofre um acidente, né? É. Tem que saber que sangue vai ser dado para aquela Sim. criança, de que forma. De que Que forma, fator qual fator que tem que ser sanguíneo, suplementado acrescentado, ali. suplementado ao sangue. Sim. E tem até o Tiago Leifert, Uhum. ele tem uma filhinha que tem um Sim. retinoblastoma bilateral. Isso. Uma Que, doença e é popular. difícil de Muito. diagnosticar, porque o teste do reflexo vermelho, que é o teste que a gente faz na Uhum. maternidade, o ideal seria a gente repetir em consultório com uma certa regularidade. Como eu não quero ficar decorando de quanto tempo eu tenho que fazer, eu faço em toda consulta, que já facilita. Eu não gasto 5 Exatamente. segundos para Pra fazer, o teste. né? E aí eles desconfiaram porque a filhinha deles estava com o olhinho Meio- fazendo um nistagmo, uma Nistagmo, movimentação aquele balancinho, assim. É. Só que eles aí já foi visto numa idade mais avançada, e aí, né? Então, um dos genes que é identificado retinoblastoma. no teste da bochechinha é o retinoblastoma. Não significa que a criança vai Vai ter. ter. Não. Mas, vamos supor, se eu tenho um gene, Numa criança, Presente? você vai ficar Eu fiscalizando. vou ficar mais alerta, eu vou ficar eu mais vou atento. fazer, vou no oftalmologista De de 6 tantos em meses. tantos meses, no mínimo. Não Que é. foi uma coisa que ajudou muito, né? Porque a gente não vê culturalmente. Eu vou levar no pediatra, mas não tem esse costume de levar Não. no oftalmo desde pequenininho. É. Embora Não tem mesmo. deveríamos, a gente tem que referenciar, né? A referência vem da gente. Mas, infelizmente, também não são todas as crianças que têm a oportunidade de Tem fazer um acesso. acompanhamento com o Com pediatra. Não, e mesmo a que tem, não tem essa cultura. É. Agora você falando, né? Uma criança deve ir ao oftalmo quando? Com 6 meses. A partir de 6 meses A ela partir deve de ir ao 6 oftalmo. meses. Com 6 Uhum. meses a gente vai para uma checagem, né? Uhum. É claro que se essa criança for um prematuro, por exemplo, vai Vai antes. Já vai Vai antes. antes, é. Entendi. E aí, como a gente mantém uma regularidade, normalmente o próprio oftalmologista dita. Uhum. Olha, volta daqui a 1 ano, volta daqui a 2 anos. Normalmente eles assumem Esse compromisso. esse compromisso esse padrão. Isso. Esse eles- protocolo. Isso. Mais do que padrão, esse protocolo. Exato. Uhum. Perfeito. E aí é muita coisa, né, assim, para coordenar. Eu não cobro de forma alguma que a família saiba disso. Mas quem tá cuidando dessa criança, seja um pediatra, Uhum. seja um médico de família, seja um clínico, né, tem a obrigação de saber um pouquinho dessas rotinas e fazer um bom trabalho, né? E aquelas famílias que têm avó, claro que é maravilhoso, que resolve falar assim, eu criei todo mundo e eu Ninguém sei morreu. como É, cria, ninguém ninguém morreu, morreu, aí, vai forte. comer isso, vai não Com sei biotônico o quê. Fontoura. Exatamente, deu tudo certo. Como é que você lida com isso? Internamente, a vontade de falar assim, era pra morrer? Era Olha, pra gente, matar?
Era pra matar, eu não tô sabia. sabendo, mas é. Uhum. Mas a gente sobrevive Respira mesmo, e vai, né? A gente sobrevive a falta de conhecimento mesmo das gerações passadas. Não fazem por mal, eu De tenho jeito certeza que nenhum. não. Eles De jeito realmente nenhum. acreditam que aquilo ali é o melhor. E aí, assim, eu, em defesa das avós, tem muitas coisas que as avós fazem que estava certíssimo, que hoje a gente sabe que estava Confirma. certo, Uhum. né? Mas tem algumas coisinhas, né? Por exemplo, a cachaça na chupeta, Exatamente, pelo amor de Deus, gente. umbigo de bebê, né? Tanta pudriqueira que o umbigo de bebê já tomou. Ó, gente, eu vou falar um trauma de criança aqui, ó. Fumo, terra. Eu acho que é desse lado aqui. Eu tenho uma cicatriz aqui que a bicha já foi uma tragédia para a família inteira ter que me levar para o hospital. O mais triste ainda é que eu queria até reconhecer esse médico. Já deve estar muito velhinho, né? Porque eu abri isso daqui, que eu era uma criança calma, mas eu resolvi descer um monte de areia e bati num ferro. Sabe aqueles idosos que tem mania que não pode botar o carro na calçada? Botar aqueles ferros. Eu bati com isso daqui assim, aí abri, né? Ai. Três pontinhos, eu lembro dos 3 pontinhos. Mas esses 3 pontinhos demorou para fazer porque tacaram pó de café. Então eu lembro Pasta de direitinho dente, queimadura. que o médico falava. Nossa. Quem fez isso? Eu tinha que limpar. A criança já gritava. E aí tem que tirar grão por grão daquele café. Não sei como que eu tenho Não, sobrancelha. é que nem Gente. queimadura, pasta de dente, né? Não, Ah, também é? é outro Quem pele da falou ré, isso? né? Não basta estar queimado, tem que estar queimado. Atropela e dá ré. Ih, Exatamente. Pele Bom, da ré. Passa a pasta de dente. passa a pasta de dente na Nossa. queimadura. Você já pensou, já é difícil limpar aquilo. Nossa. Pra tirar a pasta de dente. Meu Deus. Então, eu falo isso assim, às vezes a gente sobrevive A gente sobrevive. às nossas mães, A os gente- nossos avós. Mas também, né? vamos lá. O que os avós falavam e que hoje E que provou hoje que é provou verdade? que é bom. Menina, mel pra tosse. Mel pra tosse. Mel pra tosse. Que legal. Realmente. Não pelo mel, porque o mel é uma coisa de outro mundo, mas porque a substância hiperconcentrada açucarada, Sim. ela faz uma proteção aqui na garganta e aquela secreção que fica gotejando ali na garganta deixa a sua garganta menos sensível. Então, você Uhum. consegue dormir. Entendi. Porque quando você tá doente, você deita, é a hora que começa a tossir, não Dá passa. aquele É porque pouquinho fica de mais mel. sensível. Então é como se ele revertisse. Ele diminuísse Fica- a sensibilidade. Faz Tampa um filme. pouquinho a, faz um a filmezinho. mucosa pela Isso. espessura. Isso. Entendi. Pode ser o mel Uhum. ou pode ser um xarope lambedor. Que é é xarope lambedor. Xarope lambedor. Adorei. Parece ser horrível, mas ajuda realmente. É porque o mel a gente só pode usar a partir de 1 ano, pelo risco de botulismo. Então, entre Pelo 6... risco de botulismo. O que Botulismo. seria o botulismo? Não, botulismo uma- aquela doença. Não, vocês são Ah, médicos, tá, mas eu então tenho que é, falar pro vai. povo Eu que tenho não que sabe, explicar. né, Vai. gente? O O botulismo. botulismo é uma doença causada por uma toxina de uma bactéria que ela paralisa os músculos da pessoa. Ah, Então, paralisa tá. primeiro o intestino, depois paralisa a musculatura respiratória. É uma doença bem grave. Grave. Uhum. Né? E a criança, até 1 aninho de vida, ela não tem defesa para se proteger contra essa bactéria. Entendi. Então, até 1 ano, a criança não pode Não pode tomar o mel. mel de jeito Tá. nenhum. Porque Se a gente pode ter? pode. Pode ter a bactéria? Pode. É Mas a mesmo? gente dá conta dela. Entendi. Né? A É. criança vai dar também pelo amor de depois. Deus, vai A dar criança conta. vai dar depois. Uhum. Mas aí até 1 aninho não pode. Né? Se a gente for falar do ponto de vista nutricional, o mel, ele tem açúcar. O xarope lambedor, que eu vou contar também, ele também tem Lambedor. Sim, eu quero açúcar. saber Xarope do lambedor. Xarope lambedor, ele tem açúcar. Mas aqui a gente está assumindo que nós não estamos fazendo isso para nutrir a criança. Nós estamos dando um remédio, porque a gente já tem É mães uma que fase, estão é aí um me momento, assistindo. é um recorte da vida ali que a gente vai Isso. precisar daquilo. É um recurso. Se você for pensar, qualquer remédio que você for dar, uma dipirona, um paracetamol, Uhum. um antibiótico, ele vai ter açúcar ou adoçante. Se tiver adoçante, pior ainda, porque não tem nem estudo em criança. Então, Exatamente. né? Então, alguma coisa vai ter para ser palatável para a criança. Então, a gente assume que o mel ou o lambedor estão entrando como remédio, Uhum. tá? Só para não ficar muito contraditório, porque Isso, você falou é. que não pode dar açúcar, agora você está falando para dar mel, né? Então, depois de 1 aninho, a gente poderia usar o mel como recurso. Mas o que é o xarope lambedor? O xarope lambedor é um preparo em que você vai colocar umas fatias de cebola,
põe açúcar. Fatias de beterraba, põe açúcar. Fatias de cenoura, põe açúcar. E deixa esse potinho repousar. Para soltar aquele caldo, você coa aquele caldo e guarda ele na geladeira. Você vai oferecer isso para criança. Tem evidência, acredita? Beterraba, cenoura e açúcar. Entre eles. Bota todos Aí eu eles em um boto potinho. isso assim, Num potinho. E bota na tampado. geladeira. Um potão, né? É um potão, Deixa Não na dá um geladeira Eu e ele tô vai aqui soltar um caldo. No mundo imaginário, seria tô o aqui. caldo, né? É um caldo. Eu já tava vendo a criança lambendo É porque a o nome, né? beterraba com... Não. É o caldinho que vai caldo. sair E deixa dela. quanto tempo na geladeira repousando? Pode ficar ali repousando, acho que de um dia para o outro. Só Eu de não um tenho dia pro certeza. Tá. Aí Mas- tira a cebola. Aí você tira tudo só isso. Tira tudo e fica só o caldo. Pega só o caldinho. E E, dá aí pra esse ele caldinho lamber. dá pra criança tomar. Gente, Não mas deve ser qual tão é- gostoso quanto Não, o mel. não. Porque Não, tem não é. cebola. Dá trabalho, né? Não é tanto não. Não, trabalho não. Não, o mel é mais fácil, né? O mel é mais fácil, já tá pronto. Mas Às vezes a esse- gente- esse Agora, será pode que é por dar isso antes de que um ano. os xaropinhos são meio mais adocicados de hoje? Eu acho que, na verdade, os xaropes que antigamente a gente dava achando que estava fazendo alguma coisa, talvez desse um conforto por causa conta do da saturação açúcar. de açúcar. Com certeza. E não Hiper- por causa do medicamento que tá ali por Também trás, acho. porque não tem nenhuma evidência, né? É E esse verdade. tem evidência. Tem. Esse tem. Cebola, beterraba e a Tem. cenoura. Porque ele solta alguma substância. Sim. O próprio açúcar em si e esses alimentos, eles podem ter algumas propriedades anti-inflamatórias. Tá. Não é nada assim que para eu falar, né? Eu sempre busco assim, bom, isso tem evidência mesmo, porque não deve ser gostoso, não deve ser agradável fazer isso, não deve ser gostoso tomar. Então, realmente tem, mas pelo a dessensibilização da garganta pelo açúcar e essas outras substâncias pelo poder anti-inflamatório. Tanto que o mel, às vezes eu dou uma receitinha de um xarope de abacaxi com mel, que a pessoa vai fazer na casa dela. Não precisa ser um xarope de R$80 que você vai comprar. Você compra um abacaxi, compra o mel e faz. E aí é E vai te natural, ajudar. e ajuda. Vai tratar a pneumonia? Não, vai. Vai tratar sinusite? Não vai. Se for sinusite, se for pneumonia, se for otite, vai precisar de tratamento com antibiótico. Agora, é um alívio, é um conforto? Sim, a gente já tem mães que estão me assistindo, a gente já tem pouquíssimo recurso para lidar em resfriados. Recursos, assim, que realmente façam sentido, que realmente tenham evidência de que vai ajudar. Xarope lambedor. Xarope lambedor. E mel. Entendi. E mel. E Mel toda depois avó... de um ano. Mel depois de um Mel ano. depois de um ano, E toda xarope avó tem lambedor algum receita Com de alguma certeza. coisinha, Com certeza. assim. O própolis. O própolis, nunca li nada a respeito. Entendi. Tenho dificuldade, assim, eu até vou dizer, né, por uma experiência negativa minha, eu tenho pânico. Minha mãe falava, quando eu tava com dor de garganta, ela, toma, usa própolis. Eu, pelo amor de tadinha. Deus. Não é fazia nem com pelo- mel? Não, mas Sua o mãe pior era não é nem perversa. pela... Cadê a Tadinha. avó dessa Onde criança? tava Cadê a sua avó mãe? dessa Tem que ir criança? alcoólico. A avó é Mas educa. elas me botavam... Alcoólico e arde, né? Pois Mas é, pra mim o dava problema álcool não com- era o com- arder. O problema pra mim era o gosto. Me dava ânsia, o Entendi. cheiro e o gosto. Não gostava Entendi. de jeito nenhum. Aí eu falava justamente, meu Deus, minha garganta já tá doendo, ainda tem que Ainda tomar tem esse que trem tomar ruim. isso. Pelo amor de Deus. E aí eu fugia, eu fazia tudo que eu podia pra não usar. Uhum. Mas eu, sinceramente, não sei muito a respeito Entendi. do própolis. Do Não sei se tem própolis. evidência, se não tem. Bru, vamos para as nossas perguntas? Vamos lá. Vamos lá, Alex. Bem, a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. Ela é formada por pessoas que gostam de conhecimento e do autoconhecimento. E são pessoas de todas as áreas, tá? Não tem uma área específica, não é porque eu sou da saúde eu estou nessa comunidade. Não, qualquer pessoa que quer conhecer mais e se autoconhecer. E aí a gente sempre apresenta o nosso convidado para eles 2 semanas antes de você estar aqui. Orienta eles a seguir você, passar a ver tudo, o seu conteúdo. A gente dá Instagram, enfim. Só que a gente pede para eles não seguirem até você vir e o episódio ir ao ar. E aí... E por isso eles pegam o seu conteúdo
e montam essas perguntas. E são perguntas bem interessantes, tá? Ah, legal. Então, a gente vai começar agora. A Bia Vou vai a primeira. começar e depois eu faço Então vamos depois lá. da Bia. Como posso garantir que meu bebê esteja se alimentando corretamente durante a amamentação? Como lidar com a obesidade em bebês ainda lactentes? Então, se o bebê amamenta, a gente praticamente não fala em obesidade. Uhum. É claro que eu vou avaliar um contexto, né? Se a alimentação que é oferecida para aquele bebezinho é uma alimentação saudável, se ele segue a curva de crescimento dele, eu não posso falar que esse bebê é obeso. Uhum. Por outro lado, né? Vamos supor um bebê que está amamentando. Só ele- o leite. Só o leite materno. Se for só leite materno, não existe a obesidade do leite materno. Não existe isso. Não Não existe, existe. porque o bebê pode mamar muito. O que acontece é que normalmente os bebês que mamam só peito, os primeiros 2 meses eles mamam muito. Uhum. E aí eles fazem uma curvinha, às vezes eles sobem 1, 2 curvas para cima da curva de crescimento deles, né? Que a gente tem um gráfico que a gente vai plotando, sempre notando ali o peso dessa criança ao longo dos meses. Então, a curva do bebê amamentado, ela faz uma barriguinha, normalmente No início. no início, nos primeiros meses. Depois ela pode até estacionar, pode ficar até alguns meses sem ganhar Feito platô. peso. Isso. Mas a gente não fala em obesidade do leite materno, se esse bebê só mama no peito. Uhum. Vamos supor que eu comecei a alimentar essa criança, Com né? quantos meses? Com 6 meses, Tá. a gente inicia a introdução alimentar. Qual é o tipo de alimento que eu dou para essa criança? Bom, eu ofereço só os alimentos saudáveis, eu ofereço fruta, alimentos in natura, minimamente processados. Não dou ultraprocessados para essa criança, não dou açúcar. E essa criança, ela tá subindo na curvinha de crescimento, muito provavelmente está tudo bem. Uhum. Se eu tiver muita dúvida, eu vou fazer alguns exames. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece se você está dando uma alimentação adequada Tranquilinho, para a saudável. criança, né? Agora, vamos supor que essa criança, com 6 meses, começou a tomar Mucilon. Uhum. Pode falar o nome da marca? Pode. Não tem problema nenhum. Começou a tomar Mucilon, começou a colocar açúcar, Uhum. achocolatado no leite, quando a mãe não tá presente, né? Porque pela pergunta, o bebê ainda amamenta. Uhum. Começou a dar ultraprocessados. Aí eu tenho uma criança com um erro alimentar. Aí eu vou abordar de outra forma. Aí eu já não posso falar que é tudo entre aspas, obesidade do leite materno, que não existe. Aí, peraí, eu existe um erro Suplementando, alimentar. tô colocando outras coisas. Tô colocando Uhum. que não são adequadas. Aí, nesse caso, eu vou corrigir isso e continuar acompanhando. A criança continua subindo na curva, mesmo depois dessa adequação, aí eu vou investigar. Se for necessário, eu vou fazer exames, né? Mas, muito dificilmente, é aquilo que eu falei. Uhum. Quando a criança, ela tem a sua saciedade respeitada, é muito difícil dar errado. Se der Pois é, errado, mas tem alguma outra bebês coisa. que a gente olha, eles estão muito fofos. Uhum. Mas assim, o rosto, a coisa. Bochechão, né? É possível isso e tá totalmente saudável? É possível. É possível. Até porque eu preciso saber, do ponto de vista de constitucional daquela criança, qual foi o peso de nascimento dessa criança, Entendi. porque nós temos uma variação muito grande. Se a gente pega as curvas de crescimento, de repente, para um bebê de 1 ano, eu posso ter um bebê de 1 ano pesando 6 quilos, posso ter um bebê de 1 ano pesando 10. Eu não sei se a minha fala está correspondente, mas o que eu quero Entendi. dizer é, a gente tem uma variação pelas curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria também, que usa essas curvas da OMS, a gente tem uma variação grande. Então, eu posso ter uma criança magrinha como a gente foi, só joelho. Né? E orelha. Reduziu o Pois é. É. Tem E biotônico, gente- contorno. Tá. aqui tomando biotônico fontoura. E a gente pode ter também, com a mesma idade que a gente, uma Alimentação. criança absolutamente normal, É. saudável, Que come a mesma quantidade, tudo que igual. come a mesma quantidade e que essa criança vai ter um peso, sim, muito maior do que o nosso. Então, essa é uma Entendi. possibilidade. O raciocínio, ele é muito mais profundo. Ele Não ele é não tão vai... superficial só da visualização. Não, tanto Porque que tem bebês que são
bochechudos, coxudos. Grandão, né? Com Sim. dobrinhas. A mãe e magrinha, muitas pequenininha. Dobras. Não, Sim. às vezes a mãe ainda tá recuperando peso. É. Né? Então, pode acontecer sim, principalmente porque nos 2 primeiros anos da criança, o que manda não é genética, é nutrição. Como aquela criança nasceu, qual peso que ela nasceu, qual altura que ela nasceu, e a partir daí, se isso for algo normal, né? Se não for uma criança que nasceu prematura, que nasceu com baixo peso, a gente espera que essa criança acompanhe a sua curvinha de crescimento. Então, eu posso ter uma criança que nasceu com um pouco mais de 2,5 kg, que vai ser normal, e eu posso ter uma criança que nasceu com mais de 4. E aí eu vou acompanhar essa curva de crescimento. Alguns casos, as crianças descem um pouquinho para se adequar, outras que estavam mais embaixo, elas sobem, mas no geral, a gente espera que ela acompanhe aquela curva. Então, com a mesma idade, eu posso ter crianças com menos peso, com pesos muito diferentes. Eu tenho até uma paciente que a menininha dela, ela é muito grande. E ela, assim, com 6 meses, ela estava amamentada exclusivamente. E ela não estava nem subindo de curva. Era a mesma curva que ela sempre esteve. Mas quando as outras mães de crianças da mesma idade viam a menininha dela, ela falou pra mim que ela até mentia a idade da menina. Porque ela tinha medo da mãe, não por ela, mas medo da mãe se sentir mal. Por a criança dela ser tão leve em comparação com a menininha dela, que era sempre... Então ela falava que a menininha dela tinha era mais nova. Não, ela isso. Tinha mais idade. Ela falava que pros outros. Ou ela não falava. Ela... Obrigada. Né? Dava uma desconversada, fingia que não tinha entendido a pergunta, para que essas mães não se sentissem mal, porque existe uma comparação. Então, do mesmo jeito que vai existir, né, a gente tem, né, as curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde, a gente tem assim, como que são feitas essas curvas, né? A gente pega toda uma população e vê população saudável. E, 5% da população tem esse peso, 50% tem esse peso. Então, a curva do meio é a 50, é a curva que metade da população está ali. Nos extremos, aí tem 25%, 75%, 25% e 25%, e a gente tem 5% que são muito grandes e que estão saudáveis, e a gente tem outros 5% que são muito pequenininhas e que também estão saudáveis. Então, não é que a gente vai dizer quem é normal, quem não é. A gente vai dizer quem está mais próximo do esperado. E aí, eu posso ter, nesses extremos, crianças que têm peso mais elevado e que estão saudáveis, e crianças que não têm o peso tão elevado assim e que estão saudáveis também. É claro que eu espero que, em algum momento, esse peso se adeque. Mas esse algum momento não precisa ser nos primeiros meses de vida, às vezes vai ser lá pra frente. Né? O que vai dizer pra gente se tá indo tudo bem ou não é só um ponto na curva, né? A gente até fala isso, a criança não é um ponto na curva. A criança é uma curva, o crescimento. E esse crescimento, ele tem um impacto de diversos fatores. O peso, por si só, é uma variável que ela é muito influenciada por tudo. Então, por exemplo, uma família mudou de casa, pode estacionar na curva de crescimento, criança adoeceu, pode perder peso. O que vai dizer pra mim que tá tudo bem, essa estacionada ou essa perda? É o acompanhamento, é eu saber que depois que as coisas se normalizam, tudo volta. Pontual e a coisa tende a voltar no seu crescimento padrão. Isso. Não é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Então a gente acompanha um conjunto. Se essa criança tá com um peso que me parece estar acima das curvas padrões da OMS, mas essa família dá uma alimentação saudável, já fiz os exames, essa criança tá normal, então eu vou entender que é o jeitinho dela, tá tudo bem. Tudo bem, claro. Exatamente. Perfeito. Próxima, Bru. Quais são as vacinas essenciais recomendadas para proteger o meu bebê durante os primeiros meses da vida? Tem no SUS? Sim, o nosso calendário vacinal do SUS, ele é um dos mais completos do mundo. Do mundo. Assim, é um grande privilégio, uma honra falar isso. É verdade. Né? Agora, a gente tem também na vacinação particular, privada, algumas vacinas complementares, que substituem algumas vacinas do SUS. Então, por exemplo, nas vacinas de 2, 4 e 6 meses, eu tenho no SUS a pneumocócica
decavalente, protege contra 10 tipos de pneumococo, que é uma bactéria que pode dar pneumonia, otite, sinusite. E aí, na rede privada, eu tenho a pneumo 13 ou a 15. Então, são 3 ou 5 sorogrupos ou sorotipos, me perdoem se eu falar o nome errado, a mais de proteção. Então, se a família ela tem condições e ela tem interesse nisso, é um dever do pediatra sempre mencionar. Botar as duas opções. Colocar. Eu sempre entrego, na primeira consulta dos bebezinhos, as diferenças para a família entender. Qual é a diferença entre a vacina do SUS e a particular. E eu sempre falo, olha, isso aqui é o mínimo. Não tem como ficar sem isso aqui. Se você quer dar outras a mais... Isso. Aí tem pessoas que fecham pacotes para o primeiro, segundo ano de vida. A clínica vai em casa, vacina em casa, dá um carinho, dá um chofebre e tudo. Né? Ótimo, acho ótimo. Mas a família que não tem condições de fazer isso também... Fique tranquila. Tem algumas formas da gente fazer de acordo com o que a pessoa consegue. Então, tem alguns lugares, em Belo Horizonte, por exemplo, que tem valores mais baratos, que dividem não sei quantas mil vezes no cartão. Particulares, você está falando. Particulares. Né? Tem um local lá em Belo Horizonte, inclusive, que tem as duas. Tem a do SUS e do particular. Você quer dar essa do SUS e essa do particular, você pode dar. E eu sempre gosto de discutir junto com as famílias quais são as prioridades. Porque, por exemplo, a gente tem vacinas da rede particular que elas se propõem a ser menos reatogênicas, dar menos reação. Aí eu falo assim, olha, se você tiver que escolher entre isso e uma vacina que amplia, escolhe uma que amplia. Porque a reação da vacina, 2 dias no máximo isso vai passar. A não ser que a sua criança tenha, de fato, indicação de tomar uma vacina menos reatogênica. Só que se ela tiver indicação, ela vai tomar de graça no CRI. Exatamente. Que é um postinho especial para vacinas especiais. Que é voltado para crianças que tenham condições que exijam isso. Então, quem tem indicação de verdade vai receber de graça. Quem não tem, pode pagar por ela? Pode. Mas se você... Escolha. Aí é uma escolha. Não é uma necessidade. Não. Mas se for uma escolha, eu acho que é o meu papel falar para a família, olha, não escolhe isso não. Amplia aqui, melhor. Se você pode pagar por uma vacina só, então paga essa. Por exemplo, uma criança prematura, ela tem uma necessidade maior dessa amplitude de vacinação? A depender da idade gestacional de nascimento, ela pode ter indicação de tomar essa vacina menos reatogênica. Entendi. E se o prematuro tiver idade para vacinar e ele estiver internado, ele vai receber essa menos reatogênica. Entendi. Que, inclusive, no hospital que eu trabalho, a gente fez uma ponte com o CRI, que é esse posto com essas vacinas especiais, para eles levarem essas vacinas para os nossos pacientes. Porque eu tinha paciente internado na maternidade com mais de 1 ano. Entendi. 9 meses. 9 meses da vida dele internado, ele não recebeu vacina nenhuma. Isso não tá certo, né? De jeito nenhum. Então, a gente fez essa ponte, conseguimos trazer, mas toda criança internada vai receber essa vacina especial, menos reatogênica. Então, desculpa, eu me perdi na pergunta. Não, era isso mesmo, né? né? Da prematuridade. Da prematuridade, Se ele né? tem que ter um pouquinho Se ele tem mais algumas de a mais. ampliação. Exatamente. Tem umas pequenas diferenças, assim. A vacina de hepatite B, por exemplo, ao invés de 3 doses, ele tem que tomar 4. Entendi. Então, tem pequenas Amplia um diferenças. pouquinho. Isso. Amplia um pouquinho. E eles, inclusive, podem vacinar nesse posto especial que se chama CRI, Centro Regional de Imunobiológicos Especiais. Isso lá, mas em provavelmente em cada estado, Todo estado deve tem o seu. ter o seu. Toda CRI, capital tem. Todo estado Tem o CRIA. Toda capital tem o CRI. Tem o CRI, CRIA. Aí, vamos supor, eu tô no interior do Rio. Uhum. Aí eu tenho um bebezinho prematuro que precisa dessa vacina, que ele tem indicação pela idade gestacional dele. Aí eu vou ter que fazer uma ponte do meu posto de saúde com o CRI, para o CRI mandar essa vacina pro meu posto. Entendi. Eu vacinar a criança. O problema é que poucas pessoas sabem disso. Entendi. Não deveria, mas Quer dizer, Agora a gente tá falando. Vamos ajudar mais. O pediatra teria que informar. O pediatra no centro de saúde tem que entrar em contato, porque às vezes eles conseguem mandar essa vacina lá especial para essa criança. Mas é difícil, né? Se a gente for pensar na nossa realidade, eu acho super difícil. É difícil. Porque os profissionais, né, no interior já ficam tão sobrecarregados, eles conseguirem saber de tudo que está acontecendo, de tudo que precisa e como lidar e como fazer isso. É verdade. É muita coisa, né? Mas é bom, você tá Mas falando. é bom saber. Próximo, Bru.
Você- Além de manter a área limpa e seca, quais outros cuidados devo ter com o umbigo do meu bebê para ele não estufar? Anabelle está Vamos aqui. lá, Anabelle. Vamos Vamos lá. apresentar a Anabelle, gente. A Uhum. Anabelle, ela fica no meu consultório comigo. Ela é um Uhum. modelinho que eu adquiri para ajudar nas demonstrações de amamentação. Uhum. Só que a Anabelle acabou ficando, porque as crianças gostam de Anabelle. Mas ela é Né? simpática. A Anabelle é simpática. Às vezes ela mexe uma cadeira aqui, outra ali. É, sim, sim. A Ela tem Anabelle vida própria. tem vida própria. Uhum. Mas as crianças adoram a Anabelle. E aí eu vou pegar a Anabelle só para Pode demonstrar, pegar, né? por favor, ela é muito bem-vinda. Anabelle, o que Uhum. acontece? Todo bebê, ele, pro cordão umbilical passar, os músculos que ficam aqui, eles precisam se separar, né? E leva um tempo para esses músculos voltarem para o lugar. Normalmente pode levar até 2 anos. Então, antigamente, o povo fazia cura de umbigo, colocava um monte de podriqueira Porque no umbigo fica dos entre meninos. a musculatura. Entre os Aham. 2 músculos reto-abdominais aqui. Uhum. Então, com o passar do tempo, esses músculos eles vêm voltando para o lugar depois que o umbiguinho já caiu. Então, para o umbigo cair, né? Primeira etapa. O que é que eu preciso fazer? O que a gente descobriu, né, por meio dos estudos, que é o melhor a ser feito é não fazer nada. O cuidado a seco, Entendi. ele faz o umbigo cair mais rápido do que Uhum. se eu usar álcool ou qualquer outra substância aqui. Porque o que faz cair o umbigo são as células da imunidade da criança. Como se elas Os fossem... fagócitos. Fagócitos, Fagócitos, vão Isso. macrofagocitando tudo ali. Isso, a própria imunidade vai comendo aquele umbiguinho, ele legal. cai. Ele vai mumificando, ficando durinho, depois ele cai. Uhum. Então, quando a gente tem um atraso na queda do umbigo, inclusive uma das coisas que a gente precisa pensar é imunodeficiência. Algum problema De na não se imunidade. resolver. Exato. Perfeito. Então, quando eu... E é o trabalho da imunidade junto com as bactérias do bem que moram ali. Uhum. Então, quando eu uso o álcool, eu removo bactérias ruins, mas eu Boas. removo bactérias Também do bem boas. também. Então, se a criança, como a Anabelle, nasceu num ambiente Uhum. estéril, dentro de um hospital, né, com todo o cuidado de asepsia adequado, o cuidado seria um cuidado a seco. Eu não vou usar álcool, não vou passar nada. Eu só vou tomar o cuidado de dobrar a fraldinha para baixo, deixar o umbiguinho exposto para ele não ter contato com urina e fezes. Certo. E se tiver também, é o que eu sempre falo com as mães. Lavou, tá novo. Só limpar, Uhum. não tem Lava sofrimento, direitinho. porque elas só ficam sofrendo, preocupadíssimas. Uhum. Nossa, sujou de cocô, vai entrar a doença na criança. Não vai, calma, é só limpar e secar. Com água e... Água, água, sabão, Água, lavou, sabão. acabou. Uhum. Nossa, mãozinho new. Às vezes a gente nota, né, um chulezinho de umbigo, assim, um cheirinho ruim. Aí eu oriento só a Chulé limpar de umbigo. um chulezinho de umbigo. Tá. Sim. Um cheirinho meio ruinzinho no umbigo. Uhum. Quando é só um cheirinho ruinzinho, não é infecção. Eu preciso É a melhorar. necrose. Eu preciso das limpar células. melhor. Uhum. Isso, talvez eu precise dar uma caprichada na lavagem ali, que às vezes as pessoas ficam com medo de pegar, acho que vai doer, não Uhum. dói. Melhorar na limpeza, deixar sequinho, que aí, hora que o umbigo cair, acabou o chulezinho de umbigo também. Uhum. Tá? Uhum. E aí, depois que o coto cai, fica aquela cicatriz umbilical. Às vezes pode babar um pouquinho de sangue, a gente vai só manter sequinho. Uhum. Só que pode ficar um pouquinho para fora. Tem criança que já fica a barriguinha certinha, Uhum. mas tem criança que demora um pouquinho mais para esses músculos voltarem para o lugar. E aí é uma preocupação muito grande das pessoas. Nossa, eu vou ter que usar uma faixa para fechar? Não precisa. Não tem evidência de fazer isso, de que fazer isso faz o umbigo ficar mais bonitinho. E também isso atrapalha a criança a alimentar direito, porque imagina, você comendo uma bela de uma feijoada com a calça toda apertada, não vai dar certo. Né? Então a criança, quando ela vai mamar, ela precisa ter conforto para a barriguinha dela. Dilatar um pouquinho. Vai dilatar. Vai dilatar. Então, acaba sendo muito desconfortável. Então, a gente espera que até os 2 anos isso volte, chegue no lugar. Mas até lá é natural que a criança tenha um umbiguinho um pouco estufado. Uhum. E que, às vezes, a criança, quando ela vai fazendo alguma força, assim, com a barriguinha, tipo fazendo um abdominal, aparece até um montinho aqui no meio. Que a gente chama de diastase de reto abdominal. Um nome feio, mas é só para dizer que esses músculos estão separados. Uhum. E quando você tem esse umbiguinho para fora, mesmo que você considere que é uma hérnia,
né, que Uhum. tá realmente parecendo uma hérnia, a hérnia umbilical ela não oferece risco, ela não encarcera. Então a gente pode esperar até os 2 anos. A gente normalmente não fala em hérnia antes dos 2 anos, porque tem esse prazo Esse prazo dos para as coisas se dois aconchegarem. músculos Isso, se aconchegarem. isso. Perfeito. Então não precisa usar faixa, não usem folha de fumo, não usem Não? terra. O povo Uhum. usava Café. terra, café. É, o café Pó de aqui, café. né? O que tem de mais sujo aí na casa? Ah, esse aqui, então vamos pôr no umbigo do vamos menino. botar, Tipo isso. Faz uma Exatamente. saladinha. Faz uma saladinha ali. Nada de xarope. O que é lambe? Lambe-lambe. Não, Não, lambe-lambe pode. O lambedor pode. Mas Lambedor. mas é inclusive importante falar que é depois dos 6 meses, tá? Lambedor. Porque leva cenoura, cebola E beterraba. e beterraba. Beterraba. E antes dos 6 meses a criança não é exposta a nada disso. Não Exatamente. pode. Só depois dos 6 É. Dos meses. 6 o meses, o lambedor. lambedor. Não, Isso. deixa o pó de café pro café Pro da vovó. café. Pro exatamente. café. Que Pronto. agora só pode depois dos 12 anos. Isso. Cafeína. Mas E eu tomava criança? desde os 3 e eu adorava. É, a Dava um gente vê o cafezinho com leite resultado pra que você. deu, né? A mamadeirazinha com café com Ó. leitezinho, né? Tem Não, criança que café adora puro. café. Era café puro, eu amava. É. Falava, vó, vamos na casa de fulano tomar um cafezinho? Gente, tem Jura? umas crianças que adoram café. Adorava. Tem umas Dormia, crianças que não. adoram Eu acho que era aquela café. xicarazinha rosa que você ganhou da Pequenininha. lojinha. Ah, Da lojinha de Brincava com aquelas brinquedo. lojinhas de brinquedo, ó. não, Que ele era com induzia. café mesmo. Só depois dos 12. Dos 12, cafeína. Ótimo. Imagina, cafeína só depois dos 12. Mas biotônico fontou. Pode. Álcool Toma-lhe pau. pode. Álcool Taca-lhe pode. Taca-lhe pau. Vamos lá. Qual é a posição mais segura para o meu bebê dormir no berço? E como é feito o manejo da regularização do sono nos primeiros meses? Nossa, maravilhosa essa pergunta. Porque é uma coisa que dá muita dúvida, né? A posição segura para um bebê dormir no berço é de barriga para cima. Eu sei que isso parece muito contraintuitivo, É porque a verdade. gente pensa que assim, bom, o que eu já vi alguns comentários, nossa, Jimi Hendrix morreu foi assim. Aí eu falo assim, pois Sim, é, bem gente. drogado, bem Exatamente, tipo assim, não é um senhor Uma comparação. um senhor roqueiro drogado, é um senhor bebê, né? Então, são situações muito diferentes que às vezes, mas é natural a pessoa pensar isso, porque ela Sim, pensa sim, assim, sim. se o bebê golfa muito, né, e volta o leite pela pode, boca, ele pode engolir de volta, e ir né? pro pulmão, né? Isso. Mas aí o que a gente tem, né, de orientação? Por que é barriga para cima? Hoje a gente tem muitos estudos sobre morte súbita do bebê, que são situações em que o bebê menor de 1 ano, ele vem a óbito de forma súbita, inesperada, e os estudos, eles mostram pra gente que isso está associado à posição, a um ambiente inseguro de sono, incluindo a posição que esse bebê dorme, né? Tem várias hipóteses. Tem uma hipótese que diz que é o músculo da respiração que fadigou. Tem uma O hipótese diafragma. Isso. Uhum. Tem uma outra hipótese que acredita ser arritmia. Existe uma outra hipótese que acha que são elementos que podem levar o bebê a um sufocamento no berço. E aí é muito difícil a gente definir, né, o que é morte súbita mesmo ou não, porque todos os nossos estudos, eles são observacionais. Eu não consigo pegar um grupo de bebês e falar assim, pronto, foi dada a largada, agora nós vamos ver quem matar, morre. Vamos ver Vamos ver não quem tem morre. como. Não pode, é exatamente. antiético, nenhum pai ou mãe Não Não permitiria. teria estudo desse. Não teria estudo, não terá exatamente. nunca, né? Então, o que a gente faz vamos ver o que esses bebês que vieram a óbito têm em comum. E aí, né, só tô me delongando nisso para explicar de onde vem esse raciocínio, a gente identifica que algumas coisas podem ter levado. Uma delas é a posição inadequada e outras são objetos ou utensílios inadequados no ambiente de berço. sono. Uhum. Basicamente, o que a gente entende que seja isso, essa morte súbita, seja um bebê que é imaturo, que não consegue responder a um estímulo de asfixia, não consegue fugir desse estímulo de asfixia, sendo submetido a esse estímulo de asfixia. Seja porque ele afundou o rosto para baixo no colchão e não conseguiu levantar, seja porque ele afundou o rosto numa coberta e não conseguiu tirar, seja porque o colchão que ele dormia com a mãe, de repente, era um colchão muito macio, ele rolou, ficou de bruços e afundou. Então, a gente parte do princípio que
esse ambiente inseguro de sono poderia levar a esse risco. E aí, a posição segura de barriga, ser de barriga para cima, evita que essa criança role para ficar de bruços, de forma em que ela vai sufocar o rostinho, né? E também, em relação à regurgitação, também seria mais seguro, porque a criança, quando ela está de barriga para cima, quando volta a regurgitação, né, aquele leitinho, ela vai virar o rosto para o lado, por reflexo, e colocar para fora. Um pouquinho, provavelmente, deve ficar na garganta e voltar. Se ela está de barriga para cima, a tendência é que isso vem para onde vai a gravidade, que é o meu esôfago, que leva para o estômago. Então, o que sobra, ela engole. Se ela está de bruços ou de lado, vem pra frente, pode cair na traqueia e levar uma asfixia, um sufocamento. Perfeito, exatamente. Perfeito. Então tem que ser de barriguinha pra cima. Perfeito. De barriguinha pra cima. Tem até umas imagens legais pra explicar isso, mas basicamente o raciocínio é esse. Não, é lógico. Né? Não, totalmente lógico. Próximo, Bru. E vocês tinham perguntado também sobre a regularização do sono. Tava lá? Desculpa. Tava. Ah, desculpa. A regularização do como sono os primeiros meses. Como que é feita essa regularização do sono nos primeiros meses, né? Nos primeiros meses, os 3 primeiros meses do bebê, ele não tem, do ponto de vista químico, endocrinológico, uma noção do que é dia e o que é noite. Ele não produz melatonina e ele não tem uma via neurobiológica que responde, se eu der melatonina, ele vai dormir. Não adianta, né? Então, não tá funcionando o circuito. Não, ainda não tá, mas está se construindo. Então, nos primeiros meses, o que a gente faz é uma boa prevenção. E a prevenção, nos primeiros 3 meses, principalmente, que eu ainda não tenho a melatonina, ela vai se pautar em marcar muito bem o que é dia e o que é noite. Então, eu vou marcar uma coisa que eu sempre sugiro para a família, eu prescrevo 2 passeios por dia. Um bem de manhãzinha, quando eu tô com a luz natural, e um no finalzinho da tarde, quando tá começando. A luz tá baixa. Isso, para ajudar a regular. Exatamente. Se a família não consegue, porque os primeiros meses são caóticos, né? Você só sobrevive a eles. Quando tá muito difícil, eu falo assim, então faço pelo menos o da manhã. Porque a exposição da criança à luz natural, ela ajuda a fazer essa marcação do dia circadiano. De abrir o circuito da melatonina? Seria isso? Não, mas para mostrar para a criança que no claro a gente fica acordado, no escuro a gente dorme. Entendi. Então, durante os primeiros 3, isso muda, tá? Até os 3 meses, a criança ela vai dormir num ambiente claro, com barulho. A gente não precisa cochichar perto da criança, e nem deve, porque eu preciso mostrar para ela. E o que é o problema maior? Por que a gente precisa falar o óbvio e orientar as pessoas a fazerem isso? Porque a nossa vida em civilização ela é muito disfuncional. Se a gente for pensar bem, durante o dia, a gente para economizar energia, a gente apaga as luzes. Então, às vezes, durante o dia, a nossa casa está mais escura do que durante a noite, que a gente acende um monte de luz, liga um monte de tela. Dependendo da casa, na maioria. Principalmente pelo LED da tela, da televisão, do celular. Então, a gente precisa, como a gente não vive mais nas cavernas, a gente não vai à caça e tudo mais, a gente tem que tentar adaptar a nossa realidade enquanto seres civilizados que moram em casas, em prédios e tudo, para trazer o mais natural possível para não ser tão agressivo para a natureza da criança. Então, uma das dicas é essa, deixar tudo o mais claro possível, deixar a janela aberta e à noite tentar usar o mínimo de luminosidade possível. E aí depois... Luminosidade artificial. Exato. E aí, basicamente, de 0 a 3 meses, o lance é esse, marcar bem dia e noite, seja com luminosidade, com movimento, e dos 3 aos 6 meses a gente institui de forma mais organizada uma rotina. Isso é a abordagem preventiva. Antes de 6 meses não está indicado nenhum tipo de treinamento de sono, nada que possa... De 3 a 6, qual seria a rotina? Criar a rotina. Criar a rotina. Ter uma regularidade de atividades durante o dia e e antes de dormir. Tá. E um horáriozinho para dormir. Isso. Um horáriozinho regular para dormir e acordar, e horário regular também para as outras atividades, porque a criança ela precisa disso. Ela precisa de previsibilidade para sentir segurança. Então, a criança que não sabe o que vai acontecer logo depois, uma criança vai ficando ansiosa,
E isso prejudica muito a consolidação do sono, né? Que é esse ato de dormir um tempão à noite. Agora, eu não tô prometendo pra ninguém aqui que um bebê de 5 meses vai dormir 12 horas. Não existe. Até Não porque, tem do como. ponto de vista, pode ter algum que vai? Pode ter algum Não, que mas vai. mas Do não mesmo vai jeito que dizer pode que- ter alguma criança que tá fora do esperado, Tá que vai fora ter, do circo. e que tá tudo bem. Pode ter. Uhum. Mas não é a maioria. A maioria ainda vai despertar para mamar, ainda vai despertar porque tá molhada. O bebê, ele depende 100% da gente. Ele tá molhado, ele sente frio. Com certeza. Se a gente ficar molhado, a gente vai sentir também. Vai sentir frio. Se a gente passa frio de noite, a gente acorda. Por Pra que o bebê poder não se vai acordar? cobrir. Exatamente. Não é? Então, Perfeito. basicamente isso. Próximo, Bru. Existem tratamentos específicos para cólicas em bebês ou é uma questão de gerenciamento dos sintomas? Polêmico também. Porque. Nem me fala. Oi, hã? Fuxicória. Nossa, é aquela funchicória. fuxicória? Mete na chupeta. Eu nem sei o que, Meu que é, mas o Deus. cheirinho é bom. Toca-lhe pau. Taca-lhe pau. É igual a cachaça na chupeta, não é? Então, Dava mesmo pro povo. Não era? dava. Dava funchicória, dava... tudo quanto é coisa, né? Então, primeiro questionamento é assim, o que é cólica, né? Porque a gente... Que é cólica, né? Existe uma definição médica que é um bebê que de 3 semanas a 3 meses tem um período de choro que dura até 3 horas, pelo menos 3 vezes na semana, a regra dos 3, né? Como é que é? De 3 semanas a 3 meses, Tá. Depois, por mais volta de de 3 3 horas de choro. Por dia. Sim, Aham. mais ou menos no mesmo horário, Tá. pelo menos 3 vezes na semana. Nossa, é 3 mesmo. 3 é a regra Tá, dos tá. 3. Para definição médica é isso, Uhum. tá? Só que aí a gente vai entender mas de onde vem essa cólica? O que é? É o bebê que o intestino tá sofrendo? Tá. É o bebê que não sabe fazer cocô, que não sabe soltar pum? Porque realmente ele não sabe, ele tem uma dificuldade de coordenar os músculos Sim. para colocar o pum para fora, para colocar o cocô para fora, e quando ele tenta fazer isso, ele vai ficar nervoso e vai chorar. Agora, tem uma imaturidade neurológica também de um bebezinho que acabou de nascer que ainda não tá entendendo muito o que tá acontecendo. Que movimento é Que aquele? movimento é esse? De Exatamente. repente eu tava, né, num ambiente escuro, quentinho, molhado, agora eu tô nesse lugar seco, com esse monte de luzes, tanta gente falando, rindo pra mim, eu não sei o que é isso, Não, e né? não funcionou aquele intestino durante os 9 meses de conforto, Exatamente. Nossa, de quenturinha e de escurinho. Isso. Então aquilo é um troço estranho que tá se mexendo. Exatamente. Então, o bebê, né, ele... alguns desses períodos de choro inconsolável vai ser porque ele tá com vontade de fazer pum e não tá conseguindo. Entendi. Algum horário pode ser que não tem nada a ver com pum. Às vezes ele só tá hiperestimulado mesmo, tem muita luz na cara dele, ele tá cansado, ele quer dormir, mas não consegue. É a única expressão que ele tem, né? É a única expressão que ele tem é o Praticamente, choro. É chorar. Exato. Então, hoje a gente quer mais entender, assim, de onde vem essa cólica. E aí é interessante porque tem no Zimbábue, é um país que não, no estudo, né, lá não tem cólica. Aí foram, Jura? não tem cólica, não, pelo que eu estudei, Tá. não tem. Ou se tem muito pouco em relação a gente. E aí, olha que interessante, lá as mulheres, elas ficam com os bebês no sling, no canguruzinho, até 1 ano de vida, só tira pra trocar, pra amamentar, direto, o fica tempo direto todo. o tempo todo Trabalha, colado. faz tudo. Tudo com o bebê no sling, E de pra lá ver essa alimentar? cultura. Aí tira, alimenta, Tá, e e- tudo. e- Ou alimenta ali no sling mesmo, Tá. mas o bebê fica colado no corpo da mãe o tempo todo. Que conforto. Que conforto, exatamente. Então, aí a gente já passa para uma outra definição, que é a definição de esterogestação. Que Como é o nome? esterogestação. Esterogestação. Ah, o útero fora. Isso, mas Tá. gestar E aí é fora um do estudo útero. Gestar antropológico. fora, Tá. Isso. Um antropólogo chamado Ashley Montagu, ele, pelos estudos dele, ele entende que a evolução da espécie humana levou os bebês a terem um crescimento muito grande da massa encefálica do cérebro, com isso também o crânio, e que se o bebê fosse nascer num momento de total prontidão, bebê e mãe morreriam. Então, o nosso bebê, entre aspas, ele nasce prematuro, ele nasce
na teoria dele, 3 meses antes. Mas tem pessoas que acham que essa esterogestação é mais tempo ainda. Porque se você for comparar o bebê humano com o bebê de um cavalinho, por exemplo, o cavalinho já nasce e já sai andando. O nosso, não. Demora aí uns 2 anos, se bobear, até alguns demoram até uns 40 anos para viver sem a mãe. Então, né? Então, assim, o nosso bebê, ele é muito dependente. Mas é um preço que a gente paga por ter uma evolução de espécie. Então, isso é uma teoria, né? Que Pela não tem nada... cerebral, senão Exatamente. também não desce. Não Senão passa. não passa. Pelo osso, né? Pela bacia não passa. Pela bacia não passa, então tem que sair antes. Tem que sair antes, que dá tempo de passar. Exatamente. E aí, na teoria dele, esses 3 primeiros meses são caóticos para o bebê. Entendi. Então, quanto mais estímulos ele tiver... Teoricamente, ainda teria que estar lá dentro. Teria que estar lá dentro, né? Na teoria. Também não saía. Exato. Também ia ficar lá, né? Ia ficar lá, só... Aí, se não existisse cesariano, não ia nascer, porque pela pelve não ia passar. Não ia passar. Exato. Mas aí, dentro dessa teoria, eles acreditam que a cólica é uma manifestação, né, dessa gestação fora. Dessa gestação fora. E aí que os estímulos que remetem ao útero, eles podem trazer essa calma para o bebê. Então, balançar. Por quê? Durante a gestação, a mulher está caminhando, o bebê está sendo minado. O shh que a gente faz é o barulho que você escuta no ultrassom. O shh, shh, shh. É um ruído branco. O banho de balde é bem contido, né? É aquele líquido quentinho. Todas as coisas que remetem ao útero, elas tendem... O xixi, como é que é? No ultrassom, quando você faz o ultrassom Doppler da gestante, você escuta o barulhinho do batimento... Do batimento cardíaco. Do bebê, mas muito disso é batimento das artérias da mãe mesmo, né? O fluxo sanguíneo. Ali, das artérias da mãe. Que é o barulho que o bebê... Isso, que o bebê escuta lá dentro. Da horta abdominal. Tá, entendi, perfeito. Então, por isso, seria um estímulo que acalma. Então... Fica parecendo uma viagem muito doida isso que eu tô falando. Não, acho tão né? lógico. Mas, assim, são estudos teóricos ainda, mas que fazem muito sentido. Exatamente, tem uma lógica. A gente não tem como, assim, provar isso por A mais B com estudos, mas é uma coisa que tem uma plausibilidade e que funciona na prática. Quando você vai ali, o bebê tá nervoso, você põe ele de lado no seu... Tem grande chance de melhorar. De dar certo. Até ele adaptar para ficar no sling pode demorar, mas quando ele tá bem adaptado, eles costumam gostar bastante. Eles costumam ficar muito tranquilos com um banhozinho de balde. E realmente um esquema de tentativa e erro. Exatamente. E aí a gente fica pensando, nossa, mas isso não tem uma explicação lógica, né? Mas aí, por outro lado, a medicina ela vem com algumas explicações lógicas. Por exemplo, o balançar, né? A gente pode pensar pelo ponto de vista da esterogestação, mas o balanço é um estímulo vestibular, né? Com certeza. Lá dentro do ouvidinho, no fundo do ouvido, que acalma para a criança, né? Não todas, mas a grande maioria. O sacudir lento, ele ficou isso. sacudido lá no útero, né? Que a gente vai para cá, vai para lá. Ele sacou. Não, isso tem aí. Tem a água, tem tudo, mas dá uma... Isso, dá uma agitadinha. Dá uma agitadinha. Imagina uma mãe fazendo ginástica. Com certeza. Isso. O bebê vai ter que... O bebê... Não, e tem uma coisa. Bebê ouve música. Bebê ouve música, tá? Reconhece. Isso eu acho lindo. E a regulação emocional acontece e é comprovado. Sim, música, sim. Eu tô falando sério. Desde a maternidade. Olha, escolha bem as músicas que vai ouvir durante a gravidez. Por Porque favor, aquela criança gente. vai gostar daquela música, tá? Vai gostar. Isso na minha família ocorre literalmente. Pois é. É matemático. Então, cuidado, gente. Nada de músicas de momento só. Escolham músicas de qualidade. Que sejam porque ele boas, vai gostar daquilo. né? Tá? E aí, assim, respondendo a pergunta, né? O gerenciamento dos sintomas, hoje, cada vez mais a gente usa medidas comportamentais. Porque os estudos, assim, vamos supor que aquela cólica daquele momento seja o bebê tentando soltar pum e não consegue. Na hora que ele soltou um pum ali, já tá formando mais um monte ali em cima, porque é um intestino imaturo, que tem uma flora que tá amadurecendo. Então, você pode usar um remédio para ajudar a soltar pum, para ajudar naquele momento ali, que a barriguinha tá um tambor? Sim. Vai aliviar naquele momento? Sim. Então, não acho que é totalmente descartável, mas a gente tem que entender o motivo desse uso. Sim. Porque senão a família vai dar remédio para gases de 4 em 4 horas, fixo. E aí o menino tá lá tomando remédio para gases de 4 em 4 horas e não vai mudar em nada.
E tem outros remédios também. Tem um mais pretinho que não é recomendado de jeito nenhum. Eu normalmente não prescrevo. Eu, particularmente, nunca vi nenhum problema sério por causa desse remédio. Mas se a minha sociedade brasileira fala para não prescrever, se os guidelines falam para não prescrever, eu não vou prescrever. Se a família quer usar, aí já são outros 500. E existe um que é um probiótico. Um pretinho. Então, tá. Esse é a base de carvão, por isso que ele é pretinho. Tá. E tem um outro que é um probiótico, que ele é bem famosinho, que as pessoas costumam usar, mas assim, o estudo ele é muito conflitante, né? Ele fala que só funciona para o bebê em aleitamento exclusivo. Será que é ele ou será que é o leite materno que é um bom probiótico? Então, é bem de se desconfiar. Não é confiável. Mas esses, por exemplo, se a família deseja usar, eu já falo, olha, não tem problema, pode usar, mas saiba que não pode não adiantar nada. Pode ser que não adiante nada. Não faz mal, mas não faz bem. É praticamente isso. Vai resolver muita coisa. Próximo, Bru. Quais são as causas do refluxo e como devo tratar? É indicado buscar ajuda médica? Aí depende de qual refluxo nós estamos falando. Se eu estiver falando do bebezinho, o bebezinho golfa mesmo. Isso é normal. Se o bebê golfa... Até que idade? Até uns 18 meses pode golfar um pouquinho. Tá. Normalmente, os 6 primeiros é mais pronunciado, né? Então, o bebezinho que golfa, se esse bebezinho golfa e ganha peso, se ele não é um bebê extremamente irritado, eu posso entender que isso é normal. É normal ele ter o refluxo. É o que a gente fala que é o vomitador feliz. É o bebê... Vomitador feliz. A pediatria é cheia desses papos. Vomitador feliz. É o bebezinho que tá lá rindo. Não tem nada. Feliz é fácil. A Guilherme era assim. A Guigui. Quando eu botava no copo, de repente. Mas é grandão. Rindo. Não é um vômito. Mas é um menino grande hoje. É um bebezinho, assim, que ele tem... a regurgitação, ela não é forçada, não é igual um vômito que se faz força, tem náusea e o vômito. É como se vazasse mesmo. Vaza. Né? De repente, balançou demais. Isso, vaza. É isso. Então, esse bebê, se ele não tem um problema relacionado ao peso, se é um bebê que tá com desenvolvimento normal, tá tudo bem. Tá feliz. Tá feliz. E, claro, ele pode estar feliz e não tá bem na curvinha de peso. Mas se ele tá feliz e tá com a curvinha de peso legal, eu entendo que é um refluxo que a gente chama de fisiológico do bebê. Entendi. Não preciso tratar o que não é doença. E não tem um movimento muscular, né? Não tem um movimento forçado. Exatamente. Ele é passivo. Ele vem do nada. Agora, o refluxo doença nessa faixa etária, o que é o bebê que vai ter um refluxo patológico? É aquele bebê que vomita muito e que ele tem um impacto no peso. É um bebê que não ganha peso bem. É um bebê que está sempre irritado. É um bebê que está sempre... que tá com... Você vê que ele é um bebezinho que não está indo bem, né? E aí, hoje em dia, cada vez mais a gente tem abordado o refluxo patológico. A nossa primeira abordagem vai tratar isso como se fosse uma alergia à proteína do leite de vaca. Num primeiro momento. Então, o bebê que mama só no peito, a gente faz exclusão do leite de vaca da dieta da mãe. O bebê que usa fórmula, a gente vai trocar para uma fórmula com a proteína quebradinha. Entendi. Então, a gente não usa remédio para o estômago. Da mãe primeiro, né? Isso. A gente não trata com remédio, porque a fisiopatologia, o mecanismo desse refluxo não é uma acidez do estômago. O mecanismo desse refluxo, né, salvo casos de crianças doentes, né, uma criança com um quadro neurológico, uma criança que vive internada, que tem algum problema de saúde mesmo, né, na maioria das vezes esse refluxo ele vai ser adaptativo, só que algumas crianças que tiverem alergia ao leite de vaca, elas vão precisar de uma abordagem médica mesmo. Não, para a mãe, né? Porque ele está sendo amamentado. Então, o leite de vaca influencia nele através da mãe. Pela proteína. Isso. Exatamente. Agora, muito... É um diagnóstico que não é muito simples. Eu sempre peço apoio de um gastropediatra junto comigo, quando eu tô suspeitando, quando é esse caso, assim, muito
limítrofe. Porque uma alergia do leite de vaca que a criança tem sangue nas fezes, por exemplo, não dá muita dúvida. A gente conduz numa Quando boa. vem o sangue, Né? Agora, nesse caso aqui, que é um refluxo, que pode ser patológico, pode não ser, eu sempre peço apoio de um gastropediatra para ir junto comigo, para não correr o risco também da gente criar uma restrição de forma desnecessária. Porque eu, pelo menos, acho isso muito sério. Você dizer para uma pessoa, você não pode comer tal coisa, isso impacta tanto na qualidade de vida de uma pessoa, que eu tenho muito cuidado. Por isso que eu fico bem brava, assim, de ver... não coma glúten, não coma isso, não coma aquilo. Porque eu falo assim, gente, às vezes a pessoa não fez nenhum estudo em relação a isso, tá tirando um monte de coisa. Leite é inflamatório, glúten é inflamatório. Tira essas coisas da alimentação da pessoa sem nenhum cuidado, sem ter evidência, sem ter certeza. E isso gera outros problemas lá na frente para ela mesmo, para a pessoa. Né? A pessoa vai compensar com outras coisas. Então, eu acho um diagnóstico muito sério, assim. Gosto de ter o apoio de algum especialista junto comigo para não pesar a mão de mais ou de menos. Já tive, por exemplo, bebês que vomitavam muito. Tinha muito refluxo. Mas ganhava peso maravilhosamente bem. É um bebê extremamente feliz. O que esse menino tem? Tem refluxo? Tem alergia a leite de vaca? Tem coisa nenhuma. Ele vai crescer e vai melhorar. A hora que ele cresce, que ele para de tomar só líquido e começa a comer... O desenvolvimento do tubo digestivo dele talvez seja um pouquinho mais lento. Mas tá indo. Então, assim, a hora que ele começar a comer comida, ficar mais sentado, ficar mais em pé, ele vai golfar menos. Talvez se ficasse 3 meses a mais no útero, não mais. Não tinha nada disso. Não precisava nem de biotônico fontora. Exatamente. Não ia precisar. Não ia precisar. Próximo, Bru. Mas aí, assim, se for uma criança maior com refluxo, tem que buscar ajuda sim, tá? A partir de que idade? Depois de 18 meses, aí a gente tem que olhar. Aí, de qualquer maneira, tá. De qualquer idade é bom você comentar com o pediatra. Sim, mas passou 18 meses já não é tão normal. esperado. Não é. Aí talvez a gente tenha que pensar lá no mecanismo do antiácido, né? Mas nessa idade é refluxo fisiológico na maioria das vezes. Quando e como retiro a chupeta do meu filho de 8 meses? Existe alguma estratégia eficaz sem criar trauma? Ai, meu Deus. 8 meses. Olha... A chupeta, quando você deve retirar? Quanto antes, melhor, né? Porque ela tem impactos ali na formação, não só dos dentinhos, mas na formação de toda a musculatura respiratória, né? Do rosto. Mas a estratégia para retirar a chupeta tem uma série de possíveis estratégias. O ideal é que a gente substitua o aconchego da chupeta por algum outro tipo de aconchego. Então, ou algo que interesse muito a criança. Então, a gente pode fazer com a chupeta o que a gente faz quando a gente quer fazer, por exemplo, um desmame gentil, um desmame gradual. Reduzir o tempo, reduzir os horários em que a gente vai usar de fato, deixar, porque... Acaba que fica meio banalizado, né? Quando a criança chora, às vezes a família não tem condição de atender, de acolher aquele choro naquele momento, né? Que a gente não pode julgar isso também, porque cada um tem sua realidade, vai lá na chupeta. Então, se eu tô disposta a tirar a chupeta, eu preciso definir quando eu vou tirar, quando eu vou deixar, e substituindo esse aconchego por outros aconchegos e ser consistente com o nosso combinado. Um bebezinho de 8 meses é muito difícil você conversar com ele e explicar determinadas coisas. Mas assim, não é mais difícil do que uma criança maior que vai contra-argumentar. Entendi. Né? É complicado porque vai exigir muita atenção, muita presença. Né? Mas não é que deva desistir por isso, não. Eu já vi uma vez uma fono, eu até fiz um curso dela sobre atraso de fala, que a chupeta realmente ela tem um impacto bem negativo em relação à fala, atrasa mesmo, porque o momento que a criança vai se manifestar, a gente silencia com a chupeta. E fora que ela enfraquece a musculatura, que é a musculatura responsável pela fala. Então, uma das aulas dela, ela era falando sobre como retirar a chupeta. E aí ela falou, olha, não existe na literatura nada que nos guie em relação a isso. Eu vou falar para vocês como eu fiz com a minha filha, eu achei interessante. Ela falou que ela furou a chupeta, aí a chupeta vai perdendo o vácuo.
né? Vai ficando Uhum. diferente. Não dá aquele... Aí depois ela cortava um pedacinho. Depois cortava o outro. Até num determinado momento era só um fiapo de chupeta que sobrou. Não dá pra chupar mais. Não tinha Agora, sucção. não tinha mais o que sugar. fantástico. Tinha mais o quê? Eu achei legal, Fantástico. porque assim, eu acho que assim, ela tem que tirar, né? Ela entendeu que, bom, eu sou o adulto da relação, então eu vou resolver isso, mas eu vou resolver isso de forma que a minha criança Gradativamente. não sofra tanto. É. Eu achei ótimo. Furou, vai Nunca perder um ouvi pouco falar. da graça, Não, né? depois Mas aí vai o problema cortando. é que as pessoas me falam, ai, doutora, eu já fiz isso, mas aí ele fica chorando, eu vou lá e compro outra. Pronto, reapresentou. Senão Fala ele não vai assim, entender. então, Ele não lembra que vai eu falei que tem que entender. ser consistente? Tem que ser mesmo, exatamente. né? Então a gente... E assim, Precisa um a pouquinho gente de vai... Paciência, persistência, né, e Isso, E que vai presença. Os passar. 3 P's. isso. Paciência, presença e persistência. Persistência. Gostei. E entender que, assim, vai criar uma frustração, é claro que vai. Mas faz parte da vida, né? A gente ter Exatamente. frustrações. A Acolher questão... aquela frustração. Isso. Um estresse não acolhido é um estresse tóxico. Exatamente. Um estresse acolhido, necessário, porque não é um estresse qualquer. Uhum. Você não tá fazendo isso porque você quer que a criança não chupeta, você tá fazendo isso porque você entendeu que isso é melhor pro seu ela. filho. Então, você vai assumir que... E se você achar que esse não é o momento adequado, tá tudo bem também. É o que eu falo. Do ponto de vista da ciência, não deveria usar, mas a gente entende que usa, porque é muito difícil tudo. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar acolhedor também de não julgar tanto. Cada um no seu... Mas, você definiu que você vai Eu fazer... vou te dizer, na minha época a gente largava a chupeta tarde, né? Ih, era muito tarde. E eu me lembro que a larguei com tática na 3 minha anos. família com Larguei 3, não, né? eu acho que eu fui por aí. E Eu a minha mãe ganhei. foi muito rápido. É, Quando eu uma ganhei vez ela uma- falou, essa chupeta tá suja de cocô. Eu peguei e joguei pela janela. A E tanto, vizinha minha me irmã prometeu. Foi mais... A vizinha me prometeu um carrinho de boi. Aí você foi, Se eu tirasse chupeta. aí você Ih, eu troquei a jogou chupeta fora, e ganhei o claro. carrinho cheio de Olha, boizinho. Olha. Ah, Ó, meu bonitinho, Deus, que né? bonitinho. Eu não teve nada disso, não. É, foi 3. Não Uns teve 3 isso, anos. não? Deve não. E Minha aquele mãe paninho chegou- velho que ficava assim, ó. Na A chupeta. naninha, Ih, né? a naninha. Nossa, só pode nem Pai lavar eterno. aquilo ali, Aqui, né? é. Pode nem Ela já lavar. era uma É bola, verdade, né? é Já não era verdade. mais Nossa. pano. Vai Pano de rolando. bactéria. Exatamente. Pano de Assim, bactéria. aqui, Meu ó, Deus. bichinho Olha, vivo. mas olha, Ficou magro por imunidade. muito tempo. Era Era a bactéria do paninho. Agora descobri. Bactéria Agora do que paninho. Oh, meu a Deus. bactéria do paninho. Próxima, Bru. A Muito minha boa foi essa. tirada assim. Minha mãe falou assim, aqui, ó, nós vamos dar a sua chupeta pro Dr. Gui, que era meu pediatra, Aham. pra ele dar para o Papai Noel, porque na cabeça da minha mãe e na minha, o meu pediatra era um ser superior que tinha contato com o Papai Noel, Com né? certeza. Pra dar pro Papai Noel, pra ele dar pras criancinhas carentes, e aí ele vai trazer o seu presente. E eu pensando assim, em qual momento eu falei que eu queria dar alguma Chupeta em coisa em troca de o quê? Qual foi o Eu momento? nem fui negociada. Eu nem fui consultada. Aí eu Exatamente. fiquei, ó, caladinha. Ah, porque eu Chega. Aí fiquei quietinha. Aí minha mãe achou que eu não ia lembrar disso, porque eles acham que a criança, né, é um não ser, tem memória, ó, não raciocínio. não tem memória, não tem Exatamente. raciocínio. Aí eu cheguei no pediatra, olhei pra ele e falei assim, escuta aqui, 3 anos, tá? Escuta aqui, eu não quero dar a minha chupeta pra Papai Noel nenhum, pra criança carente nenhuma, eu quero minha chupeta de volta. Onde você guardou? E comecei a procurar na gaveta dele. E ele não entendendo nada, né? Nada. Essa criança é louca. E a minha mãe, ela é doida, tadinha. Tipo assim, eu era a mais lúcida A mais lúcida de todas. daquele local, assim, né? E aí depois... A mãe tinha que ajudar o médico, né, doutor? Já foi. Já foi, não foi? O Já senhor já foi. deu. O senhor foi Já foi rápido. semana passada. A criança o senhor deu. precisava. Exatamente. A criança E hoje tá eu sou precisando. esse médico. Uhum. Que as mães falam assim, aqui a doutora vai te dar uma injeção. Eu falei, eu não vou dar nada, não. Sua mãe que tá falando. É sua mãe que tá falando. É. Acho um absurdo. É. Usando o meu nome, E a o minha medo pessoa. que eu vou ter de ir lá naquela mulher que vai ficar falando que vai me dar injeção? Não Pois tinha é. isso, eu me lembro. Exatamente. Mas tem mãe que fazia Às isso. vezes me usam. É. Me usam, porque a doutora Mas Priscila sempre falou, usa não o sei o médico. quê. Olha, se Aí você eu, não ficar ai, quietinha, a tanto doutora vai trauma, te né, dar gente? uma injeção. Gente, fazia isso quando eu atendia criança, um psiquiatra. Agora você imagina, né? Aí a criança ficava assim. Aí eu falava assim: o que sua mãe disse? Você vai me dar injeção? Eu falei, detesto injeção. Sua mãe, olha, não sei, sua mãe tá com problema. Vamos entrar, porque aqui não tem. Aqui não tem Aqui injeção, não não. tem injeção, não. Mãe, você confundiu. Me confundiu. Que coisa feia. Aham. Aí eu falava, vamos deixar sua mãe aí, que ela não tá bem, não.
Não, é isso. Tá certo, a gente tem que lembrar do Tadinho nosso das- raciocínio de criança. Não é? Você. Quais são os possíveis problemas de saúde associados ao uso prolongado da mamadeira? Existem outras opções? Então, a mamadeira, né, ela entra como o que a gente chama de bico artificial. Quando o bebê ele mama no peito, ele faz um movimento que é bem, assim, complexo, mas que é um movimento que é muito bom para uma boa formação da Nossa, musculatura da face. toda. Uhum. Isso. E a mamadeira, ela leva a uma flacidez dessa musculatura, o oposto Entendi. que o leite, a amamentação ao seio faz. Então, o uso prolongado de mamadeira Vai Tá deixar associa- flácida a face Oh, meu agora. Deus. Não, mas não é uma flacidez do ponto de vista estético. É funcional. Uhum. Então, assim, atrapalha um pouquinho a criança. Pode atrapalhar na fala, pode atrapalhar na alimentação, na mastigação. Não é que essa criança vai deixar de falar, tá? Não é que... Mas que vai é- retardar. E também não é necessariamente... Toma mais aguinha. Não, que tá tudo tranquilo. E não é que, assim, toda criança que usa mamadeira vai ter atraso de fala ou não vai Não. conseguir falar. Eu usei bastante mamadeira, estou aqui falando bastante. Aberta, tá vendo? Aberta, pois é. Graças a Deus. Né? Como Não café. tive nenhum atraso, tomava café, tudo que podia Tudo de errado. errado eu fiz, né? Mas do ponto de vista, né, de estudos e tudo mais, a gente evita porque é leva a uma respiração oral também, porque pela flacidez a boca tende a ficar Mais aberta. aberta. E aí isso pode levar a outros problemas respiratórios, né? Então, uma hipertrofia de adenoide, várias questões que atrapalham essa criança na respiração podem mesmo. atrapalhar, Que podem né? atrapalhar, exatamente. Mas é Tem que aquela ter muito coisa, cuidado de podendo- falar assim, pode sim. Pode Não atrapalhar, necessariamente então vai. vale a pena fazer o certo. Isso. E a mamadeira em si, né, tem outros problemas. Por exemplo, o uso da mamadeira de madrugada. Porque muita gente acha que desmamando da mãe vai colocar a mamadeira e que seus problemas acabaram. Não é verdade. Você só trocou o peito por mamadeira. Agora, ao invés de tirar o peito para fora, você tem que ir lá preparar leite, ferver a água, misturar no pozinho, tudo, esperar esfriar para dar. E aí isso acaba prolongando os despertares noturnos, de certa forma, a partir de uma certa idade, né? Porque até uma certa idade é normal mamar de madrugada, seja peito ou mamadeira. E aumenta o risco de cárie e pode também, o ato de mamar mamadeira deitado pode aumentar o risco de otite. Peito não, peito pode mamar deitado, mamadeira não. Otite? Infecção de ouvido. Olha, Por não causa sabia. da movimentação que você faz da musculatura, pode levar Interessante, secreção. interessante. Não sabia, que bacana. Próximo. Aí existem outras opções. A gente pode, desde o nascimento, ensinar a criança a tomar no copinho aberto. É claro que não vai tomar igual a gente, Sim, né? O bebezinho, ele apoia a boquinha e ele vai lambendo. Você vai trazendo o líquido até aqui, ele vem lambendo. Tem colherzinha, colher dosadora, que é como se fosse uma mamadeira, só que a interface é de colher. Existem copos de transição que parecem mamadeira, mas eles são mais rígidos. Todos eles têm o seu ponto negativo, é claro. Exceto o copo aberto, que o copo aberto, ele... tudo bem. tem confusão de fluxo, né? Porque vem um fluxo mais rápido do que o fluxo do peito, que vem impulsos, né? Mas tudo vai ter algum custo. Mas do ponto de vista de formação orofacial é melhor. Tem outras... Isso. Mas copo- devagarzinho. Devagarzinho. Isso. Tem que treinar, Vai assim... afogar a criança, Não é né? tão... a gente fala como se fosse tudo muito simples, assim, mas eu sei que no fundo não é. Tudo é difícil, né? Tudo é difícil. Você pensa assim, muitas famílias que eu acompanho, eu trago todas essas informações. Tem a possibilidade de ser no copo, não sei o quê. E às vezes a família acaba indo pra mamadeira, mesmo sabendo que não é o melhor e tudo. Entendi. É porque essa família quer o pior pro seu bebê? De forma Não. alguma. É porque é muito difícil. Você tem que coordenar toda a sua rede de apoio também. A avó tem que estar disposta a dar o copinho. A escola tem que estar disposta a dar o copinho. Hoje, felizmente, tem muitas escolas que topam. Tem muitas avós que vão nas consultas e eu acho isso incrível, porque aí eu posso ensinar. Né, elas treinam com uma certa antecedência. Então, elas ficam tranquilas. Agora, se a família não fica tranquila, também nós vamos ficar Não adianta. brigando com todo mundo, brigando com toda a Não, rede de não apoio. os amores possíveis, né? Não é o Isso. perfeito, né?
Isso. É o que dá pra Escolha ser as suas feito. batalhas. Exatamente. Né? Você. Como posso vestir meu bebê adequadamente para diferentes condições climáticas, sem exagerar no agasalho? Ah, gente, eu tô rindo já, porque Sinais de quais superaquecimento. sinais de Ei, Alex. superaquecimento eu devo ficar atento? Porque Não, tem realmente... gente que enrola Isso foi aquela muito- criança, só fica o olhinho. E amarra, né? Não, e É a igual criança botar não aquela mexe, faixa na morre. criancinha com Não, aquela e flor não se desse mexe, tamanho. né? É. O criança- bichinho fica lá duro. O bracinho duro. Eu me vejo que vai sair uma borboleta daqui a pouco do casulo. E, Alex, eu senti que você sofreu com isso na sua infância, Eu será? não sei porque eu não lembro, mas assim, as crianças que eu acompanho, era assustador isso, realmente. É, E né? outra coisa que é aquela faixa da viúva porcina e o cabelo da criança esticado que vem até aqui atrás. Ah, mas isso Nossa. as meninas sofriam. Coitada, Vocês, mulher Deus me sempre- livre, rabo de cavalo, o que era aquilo? Gente, Era. puxa até a alma. Puxa Eu até acho a que alma, a você gente vai ver. começou Vai... a ter dor de cabeça. Foi aí. Tenho Não foi o café com certeza. 3 anos de Não idade. Não foi, nada não. disso. Foi o cabelo Eu acho que preso. começou o pessoal que tem enxaqueca, foi o tempo que durou o penteado. Não, essa criança tá com frio. Aí vai, amar. Nós tem que ter bom senso, mas... A pobre coitada começa a suar, né? Coitada. Um casulo também. É triste, é sofrido. Mas assim, como Você que a dá gente um pode... cursinho, né? Eu dou uma explicada. É melhor. assim, eu explico até nas consultas antes do bebê nascer, que eu faço uma consulta de pré-natal com o pediatra. É um encontro para a família me conhecer, para ver se o santo bate, né? Às vezes Exatamente. comigo, que isso é Importante. importante, Também não tem adianta. isso. Eu querer muito uma pessoa comigo se essa pessoa não vai com a minha cara. Não vai com o meu A estilo. comunicação Não vai dar não certo. vai. E aí também para trazer algumas informações, né? Então, em relação a como agasalhar adequadamente, né? Tem uma regrinha que às vezes ela funciona, às vezes não, mas eu acho que ajuda para um começo, que é a gente pensar que a criança, o bebezinho, ele precisa de uma peça de roupa a mais do que a gente. Então, se a gente está confortável com uma peça de roupa, o bebê precisa de 2, né? Ok. Em teoria. Regra dos dois. Regra dos dois. Uma pecinha de roupa a mais. Se, agora, vamos supor, em situações extremas, um calor de matar, não tem muito como, eu vou ter que usar o bom senso, porque então eu estaria muito bem pelado, eu estaria com uma roupa menos um, né? Tem algumas situações aí, a gente Ela não pode... pelada inteira. Deixa a criança mãe em tá pelada nada. só A criança, como veio de Minas pro Rio. tá vendo? Aí, Olha lá, como é que a olha lá. criança vem de Minas, ela vem desse Vem jeito. assim, Anabelle. A Anabelle veio sem nada, coitada. Carnaval, Rio. Carnaval. Exatamente. Ai, ai. E aí, tem essa regrinha. Mas assim, a gente tem que entender também que os bebês, eles podem ser mais calorentos ou friorentos. Com certeza. De acordo, cada um é cada um. Então, nós vamos usar essa regrinha para um começo. Aí eu olho pro meu bebê. Ele está feliz? Ele parece estar feliz? Do jeito que eu coloquei? Eu entro em sofrimento. Né, Alex? Ai, meu Deus. Quanta criança infeliz que eu tenho visto. Eu tava lembrando. Olha, é nosso papel Meu enquanto Deus, sociedade. É verdade. É zelar, todos temos que zelar pela Saúde saúde. da criança olha, e da adolescente. Exatamente. Doutora Priscila, Qual é como o que eu vou artigo? chegar e vou falar para Artigo aquela mãe 227. obsessiva? Falar, vamos chegar um pouquinho para cá. Dá na sua mão. Ela vai vir, vai dar-lhe na minha mão. Um ventiladorzinho. Eu já vou chamar logo Nani aquele People. Vá no leque de Nani Leva People. aquele ventiladorzinho de É. maquiagem, E vou Aqui, ó. pedir já já. de secar a maquiagem. É. Mas eu acho que às vezes, coitada das É. crianças, coitada das mães também. É. Eu acho que falta Você só uma olha, informação. deve ser difícil para você, realmente, sua situação. Mas pra mim é menos difícil, porque elas me perguntam: É você acha que tá muito? É Você acha pra que tá gente pouco? que É, pra gente que não dá, né? Aí eu viro e falo assim: olha, a gente pode usar essa regrinha, mas vamos ver o neném. Olha, o neném tá suando muito. Se ele tá suando. O neném tá cheio de bruto. Inclusive, acho que perdeu peso do último mês, de tanto que fez sauna. O bebê tá cheio de brutueja. Passa maisena na brutueira. Nem veio essa parte. Nem Gente, lá em casa precisa. pegava, você via, né? Faltava até comida, que era o café ou a maisena na brutueira da criança. Você tá assim.
Se tivesse feito um mingau, talvez. Quem sabe? Nossa senhora, sabe as maisena? Aí, vamos fazer o seguinte, vamos usar um mingau pra essa criança. Dar um mingauzinho. Alimenta essa criança. Mas assim, aí você traz a família pra observar a criança com um pouquinho mais de cuidado. Ensina a Exato. Mas é isso. Acha, olha só, muita brotoeira tá suando demais, mãe. Tadinho. Então você tem que ver isso, É. né? Imaginando, Olha as gente, fazendo isso. dobrinhas. Tadinhas. Olha as dobrinhas. Mas fica parecendo assim, que a mãe é uma sem noção, tadinha. Às vezes não é, Não é sabe? normal, não. Às Porque alguém vezes, ensinou, outra pessoa. ensinou. A avó. Às vezes a avó Aquela ensinou. bisa. Isso. Gente, você vê como é enrolado no hospital? Eu acho bonito. É. Mas aquelas crianças enroladas no hospital, que quando vem trazer pra mãe... Quando vem trazer pra mãe, desenrola. A gente, pra examinar, tem até grandão dificuldade. que o até bebê chegar. veio. Gente, criança grande, né? Pra desenrolar. Cabe na minha mão. Gente, é muito... Forte essa criança Não, e nasceu. É que nem... que nem, sabe o quê? É que nem lençol de hotel, né, menina? Que negócio Olha, eu tô Nossa, suando. grudado. baixa a temperatura. Pode Bruno. baixar um pouquinho. Olha, Baixa um pouquinho minha bicha. Ô, gente, a convidada. Ana, tô chorando de rir. Endorfina. Ai, ai. Você já viu no hotel? Você vai deitar, você tem que Não. arrancar Ontem, né, aquilo. Pedro? Eu puxando. Arranca! Puxa, pelo amor de Deus. Arranca força pra botar o peso no teu Senão Preso, não é? Gente, Pedro tá passando mal. tá só amarrando o sapato. Ai, Então Não. tem isso, entendeu? Mas esse charutinho O aí do charutinho, hospital... isso mesmo. Mas isso tem a Você ver com dá a na aula. esterogestação. Ah, tá. Porque contenção, o bebê precisa. Ah, Mas é isso, no entendi. início. Mas no 3 início, mas não primeiros precisa a meses. vida 3 toda primeiros do bebê. Mas passou os 3 primeiros meses, já não tem necessidade Não, e mais. tem aqueles bebês no carrinho que fica tão enrolado que a cabeça... Não. Ela só Não. quer ser mãe, gente. Eu vou lá sempre que eu vejo um bebezinho assim, eu boto a mão. Pra saber se tá vivo? Não, pra saber se tá suando, porque eu acho que desistiu. Não, e eu tenho uma teoria. Que se você não dá de ouvir uma reclamação de um bebê, o Ele que para de acontece, chega uma hora que ele desiste De de pedir querer. ajuda e vai criar um adulto que vai querer, Você que vai vê. entender que não adianta pedir ajuda porque nunca vai ser atendido. Não. Então vai ser vítima de quê? Relacionamento afetivo. Abusivo. É abusivo por causa disso. É. Ô, Sabia? dó. Gente, não tem evidência não, tá? Isso Não, eu tô mas- falando Não, do mas faz todo pensamento, sentido. Faz pensamento todo Tem meu, sentido. tá? sentido isso. Ó, sem nenhuma evidência mas tem pra sentido isso. Eu fiz um... Total. Eu trabalho às vezes com trauma. Eu tive uma paciente que era sua. Passou pra mim. Obrigada. Tem sentido o que você falou. Tá vendo? Ela fez o tratamento de trauma porque por que meu relacionamento todo era abusivo? Aí ela fez a conexão que quando a bichinha tinha 4 aninhos, ela adorava ir pra casa da tia. A mãe botou uma calça jeans nela bem apertada e ela associava na casa da tia. Eu ia brincar e aquela calça estava apertada e a mãe não deixava a menina tirar. Aí ela foi chorando pra casa da tia com aquilo e a mãe brigou com o pai no carro. Enfim, foi uma confusão danada. E tudo aconteceu do relacionamento abusivo, ela associou a calça jeans quando ela era criança apertada. Que era 4 ruim, mas que anos. tinha coisa boa de ir brincar na casa da tadinha, tia. porque a É, calça tinha que não deixava suportar. ela brincar. Ah, entendi. Tadinha, ela desde pequenininha devia ser comprimida. Exatamente. Também Igual acho. os... Ô, dó. Vamos pro próximo! Mas só pra finalizar, assim, quais sinais que você tem que ficar atento? De Você vai olhar a superaquecimento. criança. É. Superaquecimento. E aí, se a criança estiver suada, com a pele vermelha e quente no peitinho, Aqui. a criança tá com calor.
Porque a mãozinha e o pezinho sempre fica mais roxinho e mais frio mesmo. verdade. Então, a mãozinha não é parâmetro. Um bebê com frio, ele vai tremer, ele vai ficar Não, sem dúvida. desconfortável. Então, a gente pode ver... Pra ver se está com frio é mais difícil, porque a criança fica mais, assim, trêmula, tremendo. Mas, e a mãozinha não serve como, mãozinha e pezinho não serve como parâmetro. Mas pra saber se a criança tá com calor não é muito difícil, não. É, O vem Alex aqui. mesmo já deu seu testemunho, Bem mesmo. Exatamente. né? Então Não, é e mais... se ele tiver com a coisinha aqui, ele já desistiu. Já desistiu da vida, eu Já dó. cansou, tadinho. Próximo. O que devo... Sou eu. Vai. O que devo fazer em caso de engasgo em um Isso é bebê ou sério. criança? Existem técnicas de primeiros socorros para que eu possa realizar? Tem. Sim, é muito importante que pais saibam fazer essa manobra de desengasgo. Eu normalmente ensino no consultório, principalmente quando a criança vai começar a comer. E eu mando um videozinho. Eu tenho um videozinho gravado no YouTube que tem toda a técnica, do início ao fim. É muito importante, isso é muito sério. Porque é muito sério mesmo, porque às vezes é a família que vai prestar o primeiro socorro, Mas primeiro com certeza, atendimento. Com certeza. E mesmo assim, né, é muito importante que isso seja feito de forma correta até você acionar a emergência. Porque, primeiro de tudo, eu preciso entender o que é um engasgo bobo, igual eu aqui tô conversando com vocês, começa a tossir. Esse é um engasgo bobo. bobo. Ou às vezes eu tô comendo, eu engasguei com alguma coisa, fico tossindo ali durante horas, mas eu tô respirando, eu tô falando. Uhum. O engasgo que nos preocupa é o engasgo grave, que normalmente vai levar a uma obstrução total da via respiratória. Né? Por isso que a gente tem todo cuidado na alimentação, para fazer um corte adequado, uma consistência adequada. E cuidado também com objetos, porque a criança ela pode engasgar pegando um brinquedinho e botando na boca. Eu já vi uma criança que engoliu um negócio de prender cabelo. Uhum. Não obstruiu e não fez ela engasgar, mas ficou presa na traqueia e teve que fazer endoscopia para tirar. Ah, tá. Então, assim, e era uma menina grande, de uns 11 anos. Você imagina um bebezinho. Um bebezinho, qualquer coisinha ali é suficiente para obstruir. Então, quando eu tenho uma obstrução total, eu preciso fazer a manobra de desengasgo. Vá lá, Anabelle. Vamos lá, Anabelle, me ajuda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou... Botar normalmente, o bebê na mão. Isso. botar o bebê no meu braço. Eu No teu gosto braço. de colocar o bebê na extensão do meu antebraço todo e segurar o pescocinho aqui. Tá. Para que eu possa... A primeira Deixa eu tirar aqui Fazer a pra massagem. poder... tentativa de manobra, eu olho a criança de frente para mim. Por quê? Se eu encontrar o objeto na boca, eu venho com o meu dedinho e tiro. Uhum. Se eu não encontro nada, eu não introduzo a minha mão. Porque a chance de eu posso empurrar tá alguma empurrando coisa para mais. dentro Pra é dentro é muito pior. maior. Isso. E aí, eu vou fazer 5 compressões entre os mamilos. Tá. Bem no meiozinho. Aquele buraquinhozinho aqui, ó. Entra aqui e aqui. Isso. É. Nessa altura, no meio, com 2 dedos. Então, 1, 2, Dois, 3, três, 4, quatro, 5. E aí, não visualizei nada, não saiu nada, eu vou virar a criança do outro jeito. Enquanto eu tô fazendo isso aqui, outra pessoa já ligou Já tá pro SAMU. ligando pro SAMU. Sim. Já tá ligando pro SAMU. Ou buscando ajuda. Se tiver um médico que mora no prédio, um médico que mora perto, normalmente a gente aprende a fazer. Segura. Aí não deu certo. Já fiz essas 5 etapas, eu vou virar a criança Isso. Uhum. para baixo. Sempre gosto de fazer Com com apoio. essa Com a cabecinha, inclinação. Eu isso. apoio no meu joelho e faço com essa inclinação aqui. Uhum. Porque eu ajudo, a gravidade vai me ajudar também. E aí, quando eu tô nessa posição, eu vou fazer 5 golpes nas costas. Esse golpe, ele vem fazendo como se fosse um J, assim. Uhum. Pra frente. Isso, claro que a criança não vai estar com a Com a cara... cabecinha. Não, tá de na jeito vida lá. nenhum. De jeito nenhum. Não É. vai No fazer ar. traumatismo Isso. craniano. Não, mas é uma manobra que ela é violenta. Pode quebrar costela. E é verdade. Então, assim, a gente só vai fazer isso num contexto que eu tô suspeitando de uma obstrução total. E que a criança tá ficando roxinha, É. né? A criança tá querida? ficando roxa, a criança tá com sinais de que tá sufocando, não emite sons. Eu acho bem mais provável que o pai seja treinado pra fazer isso, porque a mãe fica histérica. Não fica. Não, a mãe lioa, Ele é mais né? forte. Mãe lioa. Você tá falando Ele é isso, capaz Você tá de falando uma desmaiar. coisa certa. Eu tive uma paciente que não nadava nada. O filho caiu na piscina do Se clube. jogou. Ela foi a primeira a se jogar e trouxe a criança. E o É. pai paralisado, Ficou. Desmaiado? que era campeão de nado. É, Isso mas mesmo, assim, Isso mesmo.
Mas a gente não tem como prever É o também, né? Tem instinto. pessoas que vão conseguir Mas o manter pai tem que uma... saber também. Todo mundo. Quanto mais gente souber, Melhor. melhor. Porque um vai ajudando o outro Isso. e se ela esquecer de algum detalhe, ele ajuda. Isso. Mas no fim das contas é bem simples. O que pode gerar dúvida é o posicionamento. Porque quando eu tô segurando a criança assim, eu preciso segurar o pescocinho assim pra ter uma boa entrada de ar. Porque senão a criança fica Isso. tombada. Precisa manter. Isso. Então, eu vou manter nessa posição, vou fazer os 5 golpes. Se a criança Vira de novo. colocar pra fora, voltar a chorar, voltar a respirar, eu Ok. interrompo Parou. tudo. Mas eu vou fazendo isso até o resgate chegar. Ou até a criança Eu melhorar. volto para a posição volta. anterior ou eu persisto Volto. nas costas? Volto Não. pra posição anterior. E viro. Faz mais Continua 5 e depois de olho, vira. ó, porque se aparecer aqui, você tira, Entendi. É. né? E faz 5 compressões, porque de frente pra você é como se fosse massagem cardíaca. Uhum. Depois vira E de depois novo. vira. Agora, se em qualquer momento essa criança desfalecer, desmaiar, aí eu vou tratar isso como se fosse uma parada. Parada cardíaca. Aí eu vou colocar essa criança numa superfície, sai do braço e vou fazer reanimação. E vou fazer a respiração. Respiração boca a boca, que provavelmente não vai adiantar muita coisa. Mas você porque... faz. Ah, faz, tem que fazer. Tem que fazer. É, porque a criança principal Bom, isso da tudo tem respiração... alguém rezando também, Uhum. né? Tem a E rezadeira assim, da família. eu nunca precisei pedir resgate. Eu não sei se Graças isso a Deus. chega rápido assim, não. Não é O rápido. resgate demora. Não é rápido. né? E vou te dizer, a gente Muitas já vezes viu fica na orientação, coisa no telefone. bacana que os policiais sabem fazer isso. Eu já vi policial Ah. salvar criança em praia, criança em restaurante. Impressionante. Como diferenciar a bronquite de outras condições respiratórias comuns em crianças, como a gripe ou resfriado? Então, a bronquite, né, normalmente ela cursa com mais sintomas respiratórios que é mais fácil para o médico identificar, porque o médico vai auscultar, Não vai tem um ouvir a criança. chiadinho, não? Tem Na aquele- bronquite? Parece que tem um gatinho lá Quando dentro. tá muito intenso, sim. Agora, um chiadinho mais leve, às vezes você não vai conseguir Não vai escutar conseguir. sem o esteto, sem o Uhum. estetoscópio. Então, o que a gente consegue perceber muito é quando a criança tá gripada, que fica aquela ronqueira. Aí você sente, você põe a mão ali nas costinhas ou no peitinho e vai sentir aquela vibração, aquela... Mas aí é mais da secreção. Isso, a secreção não é nem secreção no pulmão, é secreção de via é. respiratória superior que reverbera nas costas, Uhum. né? A gente consegue fazer essa diferenciação, lava o narizinho da criança, lava o nariz, parei de sentir essa vibração, é porque era só a secreção mesmo. Mas a bronquite, né, ela é uma doença crônica. Uhum. Então, a bronquite ou asma, né, é uma doença crônica. Então, a criança, ela pode ter como gatilho ou uma exposição a alguma coisa que ela tem alergia ou como gatilho uma infecção, uma gripe, um resfriado. E essa criança vai, além de ter melequinha no nariz, tosse e tudo mais, ela vai ter também uma chieira no peito. E essa chieira indica que está tudo obstruído, que a passagem de ar está ruim. Aí a criança com bronquite, né, para eu fazer o diagnóstico, eu preciso fazer alguns exames que inclusive podem precisar da colaboração da criança, por isso que é tão difícil da gente fechar o diagnóstico de asma numa criança muito pequenininha. Mas uma criança que chia muito, a gente vai abordar diferente daquela criança que chiou uma vez na vida e nunca mais, né? Então, a criança com o diagnóstico de bronquite, depois que eu já fiz os testes, eu confirmei que ela realmente tem uma asma, essa criança vai ter um tratamento para as crises e um tratamento de manutenção, que é para prevenir essas Prevenção. crises. né? Exatamente. Perfeito. Próximo, Bru. O que é icterícia Icterícia. neonatal? É. E quais são os sinais de icterícia em recém-nascidos? Qual o melhor tratamento? A icterícia... Fica todo amarelinho. Fica todo amarelinho, é. Ah, A icterícia neonatal é quando o recém-nascido ele fica amarelinho. A corzinha da pele fica amarela. E a criança fica amarela porque existe acúmulo no sangue de uma substância que chama Ou bilirrubina. Aqui, o olho, né? O olhinho. O olho, Normalmente porque- começa no olhinho e vai descendo. E vai Começa descendo no pro olho, corpo. vai pro rosto, o tronco, a barriga e os membros. É por isso que às vezes as pessoas veem só no olhinho. Quando vê só no olhinho, normalmente é uma icterícia Não, que mas, acaba por exemplo, sendo... uma criança de pele preta, a gente tem que basear pelo olhinho. Pelo olhar. Baseia pelo olhinho. olhinho. Mais pelo olhar. E também quando a criança ela chora ou quando você vai ver no leito da pele, assim,
a parte que normalmente fica mais clara quando a gente tem as nossas expressões, ou quando a gente aperta o dedinho assim, ó, o que fica no fundo, na criancinha de pele preta, a gente vai ver o amarelinho no fundo. No fundo, Não vai quando conseguir dá essa ver. clareada. Sim, Interessante. mas a gente tem que ficar atento sim, Com porque é mais certeza. difícil de ver. É. Né? Não é tão gritante Não é quanto tão a criança gritante que é. quanto a criança de pele clara. Exato. E aí, como existe acúmulo dessa substância que leva a criança a ficar amarela, se fosse só pela cor, não seria tanto um problema. A questão é que essa bilirrubina ela é tóxica para o cérebro. Então, a partir de até um certo ponto é normal, é esperado, a partir de um certo ponto pode causar problema. Então, a indicação é até complicado, porque são vários gráficos de acordo com a idade gestacional de nascimento, peso de nascimento, se for menor de 35 semanas, as horas de vida. Então, a minha indicação de fototerapia agora é diferente da de 2 horas depois. Então, eu tenho que olhar sempre num gráfico, jogar aquele valor no gráfico para saber se essa criança tem indicação de iniciar naquele momento ou não. Isso, né? Tem aplicativo, mas eu gosto mais das curvas. Eu tenho as curvas no Google Drivezinho, assim, e vou olhando. Né? No hospital, a gente sempre tem, assim, essas curvinhas numa pasta, no computador. Não, porque antigamente, quando não tinha essa coisa de calculadora, os pediatras, caramba, padeciam na continha de mão. Era terrível. Por isso que eu tô falando. Nesse sentido, tem as curvas. Sim, sim. Perfeito. Aí a gente vai ver se essa criança já tem que começar o tratamento. Só que é uma coisa que... o que eu gosto de explicar para as famílias? Quando você dá alta para um bebê na maternidade, normalmente esse bebê ficou 24, 48 horas no máximo com você ali naqueles dias. Eu normalmente não vou ver essa icterícia nesse horário, nesse momento. Porque o pico é entre 3 e 5 dias. Se for prematuro, entre 5 e 7. Então, a família tem que ficar atenta. E além da família ficar atenta, o bebezinho, ele tem que ter uma consulta por volta do 5º dia de vida com o pediatra. Porque às vezes a família não vai perceber, mas o pediatra sabe ver, ele tem que saber, né? E aí, quando houver indicação de tratamento, a gente trata. Um tratamento não feito, né, pode haver lesão cerebral irreversível, às vezes, da criança. Quando não leva a óbito, pode levar, é sério, é bem sério. Pode deixar sequelas, surdez, déficit intelectual, pode levar a muitos problemas, assim, bem sérios. E o porquê que ela acontece, né? Porque é um organismo imaturo. Então, normalmente a renovação das células do sangue ali, ela vai gerar um resto, que é a bilirrubina. Quem manda essa bilirrubina embora é o fígado, junto com o intestino que vai levar ela no cocô. Então, se a criança não está alimentando direito, se ela não está mamando por alguma dificuldade, isso pode aumentar a chance de icterícia. Se a criança, por algum motivo, esse fígado dela ficou mais preguiçoso, que é uma coisa que pode acontecer, ela vai produzir mais bilirrubina. Se existe uma incompatibilidade de sangue entre mãe e bebê, eu vou ter uma maior destruição de sangue do bebê nesse início para uma renovação. Vou ter uma produção maior. Então, até esse fígado estar pronto, eu preciso fazer o trabalho que ele não faz. E aí a gente faz isso por meio da fototerapia, que é o tratamento que... o único tratamento que tem... Não, o banho de sol não resolve. Não, mas as pessoas usavam banho de sol achando que curava icterícia, mas não cura. É banho de luz mesmo. É um banho de luz no hospital, específico no hospital. Antigamente a gente usava Billy Spot, que era uma luz meio amarela, o menino ficava 15 dias na fototerapia até receber alta. Hoje a gente usa uma luz azul, que em 2, 3 dias já resolveu. É maravilhoso, né? Mas assim, o sol, né? Antigamente as pessoas usavam, hoje a gente não recomenda mais, porque não é significativo o efeito que ela produz sobre uma icterícia que realmente precisa de tratamento. Até existe o comprimento de luz. E vai disfarçar isso que eu ia falar, né? Passa a impressão de que está fazendo alguma coisa, atrasa o tratamento realmente que vai resolver. E o comprimento de luz que faz a fototerapia de verdade, ele até tem no sol, mas é uma proporção muito pequena que não é significativa para um tratamento. Então, hoje a gente não recomenda mais. Entendi. Perfeito. Então, tem que ser visto no 5º dia. Tem que ser visto no 5º dia. Normalmente, eu oriento 2 dias depois da alta, porque aí o pediatra já começa a ajudar aquela família ali. Na primeira consulta, já tira as
milhões de dúvidas que vão surgir e já fica de olho nessa icterícia. Então, se for no terceiro, quarto dia, ótimo. Já orienta o teste do pezinho, se falhou nessa orientação na maternidade. E aí, se tá difícil, marca no quinto. No quinto não... Olha, eu acho que criança tem que vir com uma apostila. Tem que ter o Pra cursinho. Muita coisa, achando, né? É que nem manual de carro, É. sabe? Que eu nunca li. Mas assim, eu sei que qualquer coisa que acontecer, eu vou tentar achar. Aham. Eu acho que isso tinha que Tem fazer. que ter. Porque é muita cursinho, sim. informação. Estamos fazendo, Não, né, mas Pedro? o cursinho vai ter que fazer o manual. Vai pra casa com a Básico, apostilinha. O básico, né? Porque é O- difícil. A cadernetinha do Ministério da Saúde, ela é muito boa, tem muitas informações legais. Mas eu sinto Mas falta... não é né? dado na maternidade. Agora voltou a dar. Voltou? Voltou a dar aquela caderneta bonitinha, voltou a No dar. SUS. No SUS, mas nas maternidades particulares Tão também. Na minha dando? tá dando. Eu tenho uma que eu... Que bom. Tá. Eu trabalho no SUS e no particular, né? Tá dando nos Então, dois. olha, tem que pedir o manualzinho, a cadernetinha. Mas básica. assim, tem muitas coisas que não estão lá também. Então, eu sei, é muita coisa para a família coordenar, muita informação para adquirir de tantos Um lugares. momento novo, né? Um momento muito novo. Então, assim, ter um pediatra para te acompanhar já ajuda Não, bastante. Com certeza, mas Mas ter a uma pessoa noção buscar- básico, porque às vezes a pessoa não vai Não tem do se básico. atentar, né? É. Eu acho. Próximo, Bru. Chegamos no momento Pipinho. Pipinho teve uma maternidade boa com a mãe. Nasceu a Inclusive, termo, não teve icterícia neonatal. Não teve. Já foi Inclusive, criado rosinha, assim. e não, inclusive, usa poucas roupas, né? Muito Porque, pouca. Não, é Não só um gosta. fone de ouvido. O que ele gosta mesmo é desse bonezinho, escuta bons conteúdos. Ótimo. Tá? Não gosta de claridade, por isso Não, óculos porque sempre escuros. usa óculos. É. E por ele gostar tanto de bons conteúdos, ele, ao decorrer do seu episódio, ele escutou tantos bons conteúdos que ele jogou para a mãe dele uma brincadeira, que é o ping-pong, onde ele separa algumas palavras que a mãe dele vai jogar através dele, representando ele para você. O que vier na sua mente, você responde. Não é Ai, para tá. elaborar nada. É. Bateu, pum, Bateu, pum, jogou. pum, pum. E Tá. se não quiser responder, passo. Ele é educado. E ele é super educado, feliz. Ele aceita. É bem, Numa bem, boa. bem tranquilo. Numa boa. Está sendo criado sem biotônico. Sem biotônico nada. controle. Não, Tá. nada. Ótimo. Ele se alimenta de bons conteúdos. Ótimo. Podemos? Podemos. 1. Infância. Infância. Infância livre. 2. Propósito de vida. Informar 3. Felicidade. meus pacientes. 4. Desafio. Desafio. Informar sem ser inconveniente. Difícil, né? Mas eu acho que é um bom desafio. É um bom desafio. Eu Informar acho que é sem ser informar inconveniente. sem complicar e sem ser Sem invasivo ou inconveniente. inconveniente. É. Perfeito. 5. Afeto. Ai, nossa cachorra. Eu amo também. Cassis. 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 É uma Perfeito. schnauzer gigante. Ai, que bonitinho. Coisa mais linda. 6. Amor. Cassis. Cassis. Cassis também. Tô brincando. Vê o que veio na sua mente. Eu acho que é... Escuta. Escuta. 7. Se você pudesse entrar numa cápsula do tempo, você escolheria para o passado ou para o futuro? Por quê? Nossa. Acho que eu... Pode dar só um rolezinho e voltar, assim? Sim, mas ou um ou outro. Passado. Passado. Voltaria um pouquinho. Uhum. Reviver alguns momentos muito bons. Ia ser Minha mais faculdade, criança. Criança, minha infância foi muito boa. Minha faculdade foi muito boa também. Olha, não Viçosa. tenho nada. Viçosa tô foi bom. sentindo Foi, que foi. Foi bom esse negócio de Foi Viçosa. muito, muito, Uhum. muito. Tô sentindo. Foi. Tô sentindo. A gente teve uma pacientinha, a Camilinha. É, Camila de Viçosa. É. 8. Desenvolvimento infantil. O que é? Desenvolvimento infantil é independência, autonomia, trabalhar a autonomia da criança. Perfeito. Complete a frase. Cuidar é. Estar vigilante e atuar quando necessário. Boa. Gostei. É, E 10. Se você
pudesse escolher um superpoder, qual seria? Qual que você gostaria de ter e por quê? Eu acho, assim, pensando no ponto de vista egoísta, Priscila, eu me dividiria em umas 5. Tá. E aí eu botaria algumas para trabalhar enquanto eu Milagre descansaria. da multiplicação. Milagre da Olha, eu conheço um cara que multiplicação. fez isso. Acho que foi Legal. Jesus Cristo. Eu não me Pois lembro é. o nome dele. A gente depois passa o Mas ele endereço. multiplicou, Depois a foi gente te pão, passa. né? Aí, Mas fez tal. com pão, mas podia. Fez com pão, mas, Exatamente. nossa. Você queria fazer Isso com- assim, para que eu conseguisse fazer as milhões de coisas que eu gosto de fazer, quero fazer e preciso fazer. Entendi. Agora, se a gente perguntasse isso para uma mãe, ela não queria a cura do resfriado, com Ou certeza. de qualquer Ou da coisa cólica. que curasse Seria um dos seus dois. filhos ou qualquer É. coisa. Querida, muito obrigada. Eu que Foi agradeço. um prazer. Foi Vamos ótimo. fechar Foi aqui muito a bom. nossa rodinha. Foi Muito muito obrigada. muito bom. Foi uma honra estar aqui. Mesmo. Foi um prazer pra gente. Agora vamos aos presentinhos. Ai, que delícia. O livro do Alex falando de Que legal. De Tratamento de neurofeedback. neuromoduladores pro Que neurofeedback. Livro da interessante. Felicidade, que foi escrito na Gente, pandemia. que chiquérrimo. Mentes Inquietas, que é sobre Nossa. TDAH. E Mentes Depressivas, que aqui tem um capítulo de depressão em crianças. Que legal. Nossa, adorei. Calma, maravilhoso. tem mais. Nossa, tem mais presente? mais. Meu Deus. Olha só, você tá ganhando um kit do Pipinho. Ai, que Esse é o bonitinho. É uma Eu quero ver. eco bag, tá? Ai, que lindo, Coerente, gente. feita Nossa. de material reciclado. Atrás tem os dizeres, Gente, aqui, tá? deixa Veja eu ver. direitinho, inspire. Faça, aconteça e inspire. Eu fui. Pode pôr. E eu fui. Eu fui. Chique, vou ficar um nojo assim. E pode, olha vai só. ficar nojenta, Vou vai. ficar um nojo. Ninguém vai me aguentar. Isso É, mesmo. só Isso é uma tem que- canequinha do Pipinho pra você lembrar não, da que gente. lindo. E tem também, bonitinho, né? Não, muito lindo. Meu filho é muito fofo. Seu filho é eu muito concordo, fofo. totalmente. E tem também um caderninho para fazer os projetos, para não, anotar que tudo fofura, direitinho. gente, que cuidado. Você lembrar da gente. Maravilhoso. Nossa, Mas não acabou. Agora não você esqueci. tem que olhar para aquela câmera ali, só para ali agora. Esquece a Aham. gente. E dar seus recados. Todos os recados, Para rede, quem quer cursos, seguir, tudo. tudo. É Tá, aqui. joia. Agora é você com eles. Então, vamos lá. Quem quiser ter acesso ao meu conteúdo, meu Instagram é dra.priscila, com SC e 2 Ls, pediatra. Tem muitos conteúdos lá sobre maternidade, sobre adoecimentos, vacinas, tudo que vocês precisam e querem saber. Nos stories tem um pouco de bagaceira também, a gente faz um pouco do dia a dia, para não ficar uma coisa tão chata também, ficar falando só conteúdo. Meu consultório fica em Belo Horizonte. Eu atendo todas as idades de crianças, gosto muito de bebê, criança maior. Tenho esse olhar mais voltado para o integral mesmo, ver a parte alimentar, sono, cuido dos adoecimentos também, com responsabilidade, porque a gente não pode ficar pensando só em prevenir. Quando tem tratamento, a gente precisa do tratamento. E estamos com um projeto novo que ele está quase saindo, que é o nosso manual. Você falou que a manual gente de instrução, precisaria. Eu não sabia, tá? É para ser como se fosse um manual de instrução, um curso voltado, um ambiente, na verdade, porque o curso fica parecendo que é uma coisa só, uma pessoa ensinando a outra. Um ambiente de troca e com conhecimentos também, de uma forma que as mães consigam ter acesso no tempo que elas têm. Então, não dá para serem aulas muito longas, tem que ser aulas curtinhas, sobre os determinados assuntos. Então, tudo que você precisa saber sobre as vacinas, tudo que você precisa saber sobre higiene, tudo que você precisa saber sobre alimentação. Então, nós estamos com esse projeto aí saindo do forno já para acompanhar essas famílias e vai incluir alguns encontros também, provavelmente online, com alguns presenciais. Bacana. Então, é o que a gente está propondo. Muito obrigada, Eu que querida. agradeço. Até Muito a próxima, obrigada. se Até a Deus quiser. próxima, se Deus quiser. Queridos, hoje estamos finalizando mais um Pod People e hoje foi um banho de aula aqui sobre bebês, catarro, respiração, cocô, cólica. Como Porque vestir? bebê é assim, como vestir, como não vestir. A gente teve acessos de riso, porque tudo tem que ser dado com muito bom humor, porque é muita informação, não dá para a gente pesar na mão e a gente comete erros, as mães cometem erros, mas a gente está aqui, a doutora Priscila, justamente para te orientar. Se você não segue ela, segue, @doutora
Priscila Pediatra? Doutora ponto Priscila Pediatra. Doutora Priscila Pediatra. Deve estar aparecendo aqui embaixo. Segue lá, que é informação de muita qualidade e muito bom humor. Se eu fosse você, não perdia. Um grande beijo e até o próximo Pod People.